Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 776. Quanto tempo mais? Leonel rugiu, sua lança vibrando com grandes quantidades de força espacial quando ele encontrou esse punho dourado. Voaram faíscas, o que pareciam arcos de relâmpagos negros contrastando com um ouro cintilante. Leonel foi continuamente empurrado para trás, sua âncora no céu e sua força não sendo suficientes. Só para voar, ele teve que usar a força espacial ao seu redor em seu benefício. Mas depois de apenas uma troca com Alexandre, parecia que ele dificilmente conseguiria mais desenvolver essa força. No momento em que Leonel estava lutando com apenas Alexandre apareceu nos céus acima dele, seu punho desferindo um segundo golpe. As pupilas de Leonel se contraíram, seus braços tremeram enquanto ele lutava. Mas qualquer pequena vantagem que ele tivesse para enfrentar desmoronou completamente diante do segundo. Sem suspense, seu corpo praticamente desabou, sua armadura ameaçando quebrar sob o poder dos dois ataques. Bang! O corpo de Leonel foi perfurado com força no chão, duas marcas de punho se sobrepondo para empurrá-lo cada vez mais para a terra. Um silêncio pairou sobre o campo de batalha enquanto os pequenos chuviscos se tornavam mais frequentes, ganhando impulso até que um chocalho constante soou em todos os seus ouvidos. Leonel disparou do chão, sua armadura parecendo tão imaculada quanto quando a produziu pela primeira vez. E ainda assim, o estado de seus órgãos internos contava uma história completamente diferente. Se não fosse por seu corpo de metal e a armadura divina funcionando como um só, ele já poderia estar meio morto. Mas mesmo assim, ele já achava difícil ficar de pé. Leonel respirou fundo, seu olhar fixo em Alexandre e seu aperto segurando firmemente sua lança prateada de lâmina dupla. Sentido de batalha Drenscap. Uma forte Druinforce de repente varreu o campo de batalha. Como se um scanner varresse uma sonda, tudo se refletia na mente de Leonel. Sentido dos sonhos. A mente de Leonel dividiu-se em quase 200 maneiras, cada uma assumindo o controle de uma parte diferente de seu corpo, como se ele fosse uma máquina a ser operada, e não um ser humano. O corpo de Leonel começou a se mover com extrema precisão, mesmo nos casos em que seus músculos não conseguiam atingir o alvo. Leonel usou sua afinidade variante da Terra para assumir o controle de sua armadura e puxar-se a força para a posição adequada. Nesse estado, ele tinha um maior controle sobre seu corpo e a mente mais clara. Se Alexandre quisesse uma batalha, ele conseguiria. Mesmo neste momento, Leonel podia sentir os olhares pesados nas suas costas. Ele podia ver os olhos lacrimejantes de Gertrude. Ele podia ver a mandíbula dura de Roland. Ele podia ver o punho cerrado de Goggles, a lança deformada de Castelo, o lábio sangrando de Miles, os joelhos trêmulos de Austin. Havia centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas refletidas em sua mente, cada uma olhando para ele com uma luz de esperança. O fardo era pesado. Tão pesado que ele sentiu que poderia afundar seus joelhos, esmagar seus ombros e quebrar suas costas. E ainda assim, ele permaneceu alto, sua lança apontada para frente. Leonel levantou o pé, o espaço abaixo dele estremeceu. No instante seguinte, ele desapareceu, aparecendo diante de Alexandre. No entanto, em vez de atacar, ele deu um passo para o lado. Como se tivesse lido o futuro, o punho de Alexandre deu um soco no ar vazio, entrando num espaço que teria atravessado completamente o peito de Leonel. O ar tremeu, uma trincheira profunda rasgando a cidade abaixo e causando explosão de sujeira. Os olhos frios de Leonel piscaram sob a viseira do capacete, sua lança subindo em um movimento para cortar o braço de Alexandre. Um escudo de força se manifestou mais uma vez. Porém, a lança de Leonel nem acertou. Ele deslocou-se pelo espaço, continuando em direção ao braço de Alexandre como se, para começar, não houvesse nenhum escudo ali. A visão da lâmina em contato com a pele tocou em todas as suas mentes. No entanto, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Leonel desapareceu novamente. Em seu lugar, uma explosão de energia balançou o ar, fazendo com que círculos concêntricos de energia irradiassem. Leonel apareceu novamente do lado oposto de Alexandre, sua expressão, escondida sob o capacete preto prateado, completamente imperturbável. Ele já havia percebido a habilidade de Alexandre como especialista em combate corpo a corpo. Depois de entrar na quinta dimensão, a capacidade de controlar a força no ar ao seu redor, em oposição a apenas a força em seus corpos, atinge um nível totalmente novo. Naquele instante, Alexandre usou o jato do cotovelo para contra-atacar Leonel. Mas apenas uma leve contração do músculo foi necessária para Leonel ver completamente através dele. Quando Alexandre entendeu o que havia acontecido, a lança de Leonel desceu novamente, atingindo seu braço esquerdo com força total. PCHU. A lâmina de Leonel cortou a pele de Alexandre, apenas para ser detida por sua carne e osso. Sua lança, que tinha uma afiação que ele conhecia bem, não conseguia mais tirar um braço. Leonel entendeu o problema. Sua resistência já estava baixa, ele não podia se dar ao luxo de alimentar todos os ataques com a força elemental espacial. Ao mesmo tempo, a resistência que ele precisava para manter o uso de sua armadura divina em seu estágio atual não lhe permitia o direito de usar outras forças elementais. No final, ele só podia confiar em sua força espacial nesse estado, mas era simultaneamente a força mais drenante que ele tinha. Leonel se esquivou de mais um ataque, sua respiração difícil causando nuvens de neblina na chuva cada vez maior. A figura de Alexandre piscou, saindo completamente do caminho da lâmina serpenteante de Leonel. Ficou claro que ele havia desistido de simplesmente permanecer no lugar enquanto o ferimento em seu braço esquerdo cicatrizava rapidamente diante de seus olhos. Alexandre não disse uma palavra. A estrondosa força universal ao seu redor ficou mais fervorosa. Leonel desapareceu mais uma vez.
Sem dizer uma palavra, Alexandre apareceu no local exato em que estava, seu punho eviscerando um quarto de seu castelo, até virar pó, sem se importar com os nobres que poderiam ter morrido lá dentro. Eu me pergunto, por quanto tempo você consegue continuar assim? Naquele momento, no horizonte, o galope de 3 cavalos de raça pura avançou em meio à chuva, entrando no campo de batalha enquanto Leonel e Alexandre se enfrentavam. Capítulo 777. Pare. Leonel respirou fundo e pesadamente. Quando ele criou o Dranscap Battle Sense, ele nunca pensou que chegaria o dia em que ele se tornaria tão proficiente nisso que seu corpo iria desistir antes de sua mente. Quase parecia a maior ironia. Mesmo agora, enfrentando uma entidade recém-avançada da 5ª dimensão, ele era capaz de ler, prever e reagir às suas ações sem muitos problemas. E embora já tivessem sido várias trocas, e mesmo que ele estivesse usando o Druin Sense e dividindo sua mente e sentidos em quase 200 maneiras, ele mal havia usado 10% de sua resistência Druin Force. Mas cada vez que Alexandre se movia com seu domínio espacial, cada vez que dava um soco e obrigava Leonel a atrasá-lo, era como se mais um pedaço da vida de Leonel fosse tirado. Se sua armadura divina fosse removida agora, poderia parecer que restava apenas um esqueleto. Até mesmo a chamada respiração pesada só era pesada para ele. A essa altura, ele mal tinha forças para respirar além de respirações superficiais e rápidas. Para piorar a situação, os ferimentos que ele suprimiu após ser atingido pela primeira vez por Alexandre pareciam querer explodir novamente. Os sentidos de Leonel há muito se fixaram nos 3 Oryx que se aproximavam à distância. Na verdade, ele os sentiu muito antes mesmo de aparecerem, mas ele realmente não sabia o que fazer sobre isso. Ele não conseguiu nem encontrar um caminho para lidar com Alexandre. Se esses 3 decidissem atacar seu exército, ele não conseguiria ajudar mesmo que quisesse. Um estranho desamparo tomou conta de Leonel quando ele foi forçado a se esquivar novamente. Ele tossiu violentamente. Embora nenhum sangue tenha saído, parecia que brasas quentes estavam sendo enfiadas em sua garganta. Seus pulmões pareciam estar em chamas. Apesar de sua preocupação, Roland também notou o ataque de Oryx. Percebendo que o problema poderia piorar, ele imediatamente assumiu o comando. Enviando numerosos sinais, a ala esquerda do exército deu meia volta, agarrando suas armas enquanto enfrentava o ataque que se aproximava. Alexandre. A voz estrondosa rolou sobre o trovão que estremeceu os céus. Era profundo e continha uma majestade inegável que ressoava no coração e na alma. Ignorando completamente o exército à sua frente, o rei do Oryx saltou de seu cavalo, disparando pelo ar com seus 2 generais a reboque. Força mundial. Leonel sorriu amargamente. Ele já havia adivinhado que o rei do Oryx teria a outra metade do espírito mundano deste mundo. Mas se ele realmente tivesse que lidar com 2 usuários da força mundial, ele estaria realmente acabado. Será que ele nunca seria capaz de pisar fora deste mundo? Todo o sangue, suor e lágrimas que ele derramou não tinha sentido? Leonel quase podia sentir os corações de seu exército se contraírem. Então, como se fossem loucos esquecendo completamente a lei militar, todo o exército rebelde avançou em direção à capital sem pensar na sua segurança. Em geral, não importava quem fosse. Quer tenha sido Roland até o covarde Goggles. Todos pareciam ter perdido a racionalidade naquele momento. Quando Leonel viu tal cena, não sabia como reagir. Com felicidade? Com raiva? A doçura amarga o fez sentir como se o peso em suas costas ainda estivesse ficando mais pesado. A essa altura, era pesado o suficiente para fazê-lo se sentir sufocado ao extremo, seu coração batendo com uma pontada contínua. No entanto, Leonel nunca poderia ter adivinhado o que aconteceria a seguir. No momento em que se preparava para uma batalha que provavelmente seria a última, o rei Oryx e seus 2 generais apareceram diante do indiferente Alexandre. Como se já esperasse tal resultado, Alexandre deu um soco para fora. Com os olhos cheios de determinação, Everard se colocou em seu caminho, a boca cuspindo sangue quando o punho de Alexandre atravessou seu peito. Um sorriso selvagem pintou o rosto do general Oryx. Suas garras se esticaram, agarrando o braço de Alexandre como se sua vida dependesse disso. A única coisa que o mantinha no ar era a força mundial do rei Oryx. Alexandre franziu a testa e estava prestes a puxar o braço para trás, mas o rei Oryx apareceu antes de cortar com toda a força que sua alabarda conseguia reunir. Reagindo rapidamente, Alexandre lançou a palma da mão para bloquear, mas Richelt interveio em seu caminho. Embora seu rosto não exibisse o mesmo sorriso selvagem e sangrento de Everard, seus olhos tinham o brilho de um louco. Esse brilho, mesmo depois de seu peito ter sido completamente perfurado, mesmo enquanto Alexandre o encarava, mesmo enquanto a alabarda de seu rei partia sua cabeça em 2 no caminho para a de Alexandre, nunca desapareceu. O coração de Leonel estremeceu ao ver a alabarda do rei Oryx passar por seu próprio general como se ele não estivesse lá. Tudo parecia estar se movendo em câmera lenta. Leonel podia ver o tremor da mão do rei, podia ver a tristeza refletida em seus olhos, podia ver a dor tremenda em sua alma. A alabarda matou um excelente general, apenas para ser parada por um escudo de força manifestado no ar. Você realmente acha que isso é suficiente para me matar? Alexandre disse claramente, olhando para a lâmina parada do rei Oryx. Não. O rei Oryx respondeu, suas mãos ficando assustadoramente firmes. Nesse momento, Leonel sentiu o olhar do rei fixar-se nele. Ele não sabia por que esse rei escolheria olhar para ele naquele momento. Mas ele não viu nada do desgosto, raiva ou culpa que pensou que encontraria. Em vez disso, tudo que ele recebeu foi um sorriso calmo. Era o tipo de sorriso que lhe dizia para relaxar. Isso lhe dizia que alguém com ombros maiores e mais fortes que os seus assumiria esse fardo por ele. E então, o rei Oryx explodiu em chamas. Tudo ao seu redor, desde sua alabarda até seus generais, até mesmo ele próprio, implodiu em uma enorme cascata de força mundial. O coração de Leonel parou. Capítulo 778. Um por um. O fogo refletiu nas íris de Leonel.
Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia por que ou mesmo como o rei Oryx se sacrificou. Ele não sabia se esta era uma habilidade da força mundial, se era um fator de linhagem, ou mesmo se esta era a habilidade original do rei Oryx sendo alimentada a um novo nível por sua força mundial. Mesmo com todo o seu intelecto, mesmo com todos os seus sentidos, ele simplesmente não conseguia entender. Mas talvez fosse assim que as coisas deveriam ser. Quando aqueles que estavam no topo assumiram o maior fardo, não foi tudo para permitir que aqueles que estavam abaixo deles vivessem na ignorância. As chamas, apesar de nunca terem tocado a cidade abaixo, pareciam engoli-la inteira. Quer fosse o calor ou o momento, tudo era onipresente. Este foi provavelmente um momento que eles nunca esqueceriam. E ainda assim, talvez a maior ironia fosse que eles trataram este homem como um inimigo há poucos momentos. Foi mais um momento agridoce. Mas foi repleto de um respeito subjacente que bateu em seus corações. Mas talvez, a vida não era cheia desses contos de fadas. Às vezes, mesmo quando o maior sacrifício é feito, mesmo quando todas as lágrimas são derramadas e todos os corações partidos, ainda não é suficiente. À medida que os fogos que nem Leonel ousava tocar casualmente começaram a diminuir, a imagem de um homem singular ainda parado no ar tornou-se cada vez mais clara. No momento em que as chamas desapareceram completamente e eles viram o que restava, um horror só poderia tomar conta de suas mentes. Lá, Alexandre estava de pé. Sua pele estava queimada e preta, descamando para revelar carne sangrenta e mutilada por baixo. Ambos os seus braços não estavam à vista e suas feições antes bonitas estavam todas queimadas a ponto de ser possível ver pedaços de seu crânio. Naquele momento, a risada maníaca apareceu mais uma vez. À medida que a chuva chiava e fervia, entrando em contato com o suposto rei, essas risadas só aumentavam. Me mata. Eu sou Apex. A voz de Alexandre explodiu, a projeção de sua voz rasgando um ciclone nas espessas e negras nuvens como nimbus que cobriam o céu. Arcos de relâmpagos brilharam e trovões explodiram. Parecia uma descida infernal vindo para colher todas as suas vidas. Não. Leonel rugiu de repente, seu corpo tremeluzindo. Mas quando ele apareceu novamente, ele havia percorrido menos da metade da distância que queria. Completamente fora de seu alcance, Alexandre havia descido dos céus, seu corpo sem braços parecendo uma flecha na chuva enquanto aparecia no meio do exército. Sua boca se abriu, a pele descamando e caindo de seu crânio enquanto ele mordia. Naquele momento, do outro lado do campo de batalha, Gertrude sorriu. Mesmo de tão longe, Leonel conseguia ver claramente. Ela sabia que Alexandre era rápido demais para ela reagir. Ela nem teve tempo de levantar a arma. Seus pensamentos finais foram bastante simples, na verdade. Se ela fosse morrer de qualquer maneira, não seria bom ver o rosto dele pela última vez? Foi uma pena que sua cabeça estivesse coberta por aquela maldita armadura. A garganta de Gertrude foi arrancada pelos dentes de Alexandre naquele momento. Como se um homem morresse de sede, ele sugou com toda a força, deixando-a murchando até dar o último suspiro. O corpo de Alexandre estremeceu novamente, ávido por sangue, precisando daquele gosto de vida para enfeitar seus lábios. A razão pela qual ele conseguiu obter habilidades regenerativas tão grandes foi sacrificando seu próprio filho. Depois de ter ido tão longe e com a unificação deste mundo na ponta dos dedos, como ele poderia morrer agora? Leonel viu vermelho, seu corpo avançando. Mesmo que ele não pudesse mais usar a força espacial, ele ainda tinha velocidade, ainda tinha alguma coisa. Infelizmente, sem a força espacial, ele despencou dos céus, colidindo com os prédios abaixo. Leonel permitiu que sua armadura divina penetrasse em sua pele, explodindo com qualquer força elemental da luz que pudesse reunir. Mas quando conseguiu saltar outro prédio, só pôde observar Alexandre avançando em direção a Roland. Leonel sentiu como se seu coração estivesse sendo arrancado. Estes últimos 2 anos não poderiam ter sido mais reais para ele. Ele ainda podia ouvir cada uma das risadas de Roland, ainda podia sentir cada vez que dava tapinhas em seu ombro, ainda podia sentir o sabor de cada refeição que fizeram juntos. Pensar em como ele poderia explicar sua morte para Elise, ou se algum dia teria a chance de fazê-lo, o destruiu de dentro para fora. Porém, Leonel não viu Roland morrer. De alguma forma, o que ele viu abalou ainda mais. Justamente quando a garganta de Roland estava prestes a ser arrancada, assim como Gertrude antes dele, Goggles o chutou para fora do caminho, aparecendo diante de Alexandre com uma adaga enrolada em ambas as mãos e mergulhando com toda a força que tinha. Óculos! Roland rugiu. Cale-se! O grito dos óculos escondeu o tremor em sua voz. Não vou deixar esse bastardo ser o motivo do choro da minha deusa. O mundo de Leonel perdeu completamente a cor. Todas as vezes que Goggles fez um discurso complicado passaram por sua mente num piscar de olhos. E no entanto, desta vez, ele mal conseguiu terminar uma única frase antes que o resto fosse preenchido com sons gorgolejantes de sangue. Os olhos de Goggles escureceram quando sua garganta foi rasgada por uma fileira brilhante de dentes brancos. Leonel avançou, seus ouvidos zumbindo com um som estranho, agudo e monótono. Ele não conseguia ver direito ou pensar direito. Tudo o que lhe restava foi investido em correr o mais rápido que podia, como se não importasse que Alexandre já tivesse regenerado seus membros. A risada de Alexandre ecoou pelos céus, uma familiar placa prateada saindo de seu corpo e exalando uma pressão infinita. Leonel apareceu diante dele, mas mal conseguiu balançar a lança antes que uma cúpula de força o bloqueasse completamente. Leonel balançou descontroladamente a lança em direção à cúpula, mas nada do que ele fez parecia ter a menor importância. Sabe, Alexandre riu com a boca ensanguentada pela carne dos tenentes de Leonel. Certa vez tive um sujeito tão desobediente quanto você. Por que não lhe dou a mesma chance que dei a ele? Você quer salvar o resto deles, certo? Alexandre pegou Roland caído no chão por Goggles, levantando-o como se quisesse ter certeza de que Leonel pudesse ver seu rosto. Curve-se. A cúpula de força ao redor de Leonel se contraiu, jogando-o no chão e esmagando sua testa contra as estradas pavimentadas rachadas da cidade. Jure sua lealdade.
Reconheça o Apex. Eu, Rei Alexandre, serei o governante deste mundo. O rosto de Leonel estava esmagado na terra. Ele nem sequer tinha o apoio necessário para se levantar com os braços pressionados contra o chão, muito menos o fato, mesmo que o fizesse, não havia como ele ter força para quebrar essa barreira. Ele não conseguiria quebrar essa barreira mesmo quando estivesse com força total. Como faria isso agora? Se você não fizer isso, eu vou me certificar de matar cada um deles. Um por um. Capítulo 779, Fardo 1. Leonel cerrou os dentes, apertando a mandíbula com tanta força que poderia ter sido ouvido se não fosse pela forte chuva que caía do céu. Acima, um vórtice de nuvens negras retumbou e brilhou com relâmpagos, tornando-se mais alto e mais perigoso a cada momento que passava, como se um tornado tentasse pousar na terra. No momento em que Leonel ouviu as palavras de Alexandre, uma raiva começou a correr em suas veias. No passado, ele não se importava muito em se ajoelhar. Não foi uma desvalorização de si mesmo, mas sim o fato de ele nunca ter atribuído a ação como algo que concederia ou arrebataria algo como valor de uma pessoa. Tendo crescido num mundo que era mais monarquia do que democracia, algo como prestar homenagem ao imperador fazia parte da vida cotidiana. Nunca foi uma luta manter um orgulho sem sentido, especialmente quando todos ao seu redor foram doutrinados da mesma maneira. Só quando Leonel conheceu o rei Arthur é que de repente ele sentiu repulsa por se ajoelhar. Mas mesmo assim não foi por causa da ação em si, mas sim porque ele sentiu como se ela estivesse sendo usada como um jogo de poder para elevar outra pessoa às suas custas. Naquela época, o rei Arthur deveria dizer-lhe para se levantar, mas optou propositalmente por não fazê-lo, como método de aplicar mais pressão sobre Leonel. O que ele não sabia era que mesmo alguém como Leonel tinha seu próprio ponto de ruptura, especialmente quando colocava tanta ênfase no respeito quanto Leonel. Desde aquele dia, Leonel nunca mais se ajoelhou casualmente. Mas neste momento, com o rosto esmagado no chão, com a fúria do seu exército ondulando ao seu redor, ele odiou ainda mais. Veias surgiram em seu corpo. Mesmo que sua pele não conseguisse mais sustentar suas runas de bronze, seus olhos ainda pulsavam com um vermelho forte. Mas naquele momento, por alguma razão, o habitual tom violeta que reprimia a violência assassina do carmesim não estava em lugar nenhum. A barreira pareceu ceder lugar a Leonel. Mas no momento em que ele conseguiu subir o suficiente para fazer contato visual com Alexandre, bang! O corpo de Leonel foi esmagado no chão mais uma vez. Parecia que toda a frente do seu crânio estava ameaçando quebrar. Se não fosse pelo fato de seu corpo de metal ser mais forte que o chão de pedra em que ele estava sendo forçado, seus ferimentos definitivamente não seriam tão leves. Resposta errada. Alexandre balançou a cabeça. Vou te dar quantas chances você precisar, não se preocupe. Em geral, Alexandre acenou com a mão, fazendo com que uma barreira impedisse a passagem de uma onda de soldados. No entanto, ficou muito claro, muito rapidamente, que ele não tinha feito isso por causa da sua segurança. Um homem se viu voando através da barreira, seu impulso não tendo parado junto com todos os outros. Ele pareceu perceber instantaneamente o que aconteceu, mas um lampejo de loucura tomou conta de seus olhos enquanto ele continuava avançando, seu rugido sendo abafado pela chuva cada vez mais forte. Um respingo de sangue caiu sobre Leonel, fazendo com que seu corpo trêmulo congelasse. As gotas vermelhas pareciam muito mais pesadas que a chuva que caía, como se uma bigorna escondida dentro de uma montanha de nuvens batesse em ondas contra o coração de Leonel. Naquele momento, ele sentiu a barreira ao seu redor se afrouxar mais uma vez. Claramente, Alexandre estava lhe dando outra chance de se levantar, outra chance de se curvar. Leonel não se mexeu. Ele não sabia o que fazer. A fúria que pulsava em suas veias não havia diminuído, mas ele sentia que deveria deixá-la de lado, que deveria abandonar seu orgulho em prol de um bem maior. A vida dessas pessoas aqui valeu menos que seu orgulho ou o custo de sua humilhação? Se Leonel tivesse que ser honesto consigo mesmo, a verdade é que a resposta a essa pergunta não lhe importava. A realidade é que tudo era demais. Ele não estava disposto a suportar o fardo de tantas mortes, a ter as vidas perdidas de seus homens pesando sobre ele por toda a vida. Por que ele se esforçou tanto? Por que ele se escravizou em cada detalhe meticuloso de suas batalhas nos últimos 2 anos? Por que ele sentiu a necessidade de estar presente em todos os campos de batalha? Por que ele insistiu em atacar como chefe da vanguarda, não importando qual fosse o perigo que o esperava? Tudo porque ele não queria sentir aquele peso. As coisas que ele pedia para si, não podia pedir aos outros. Ele queria proteger, ele não queria sentir essa culpa dolorosa. Os dedos de Leonel rasparam o chão, sua força fazendo com que ele se quebrasse e deixasse trincheiras rasas para trás. Usando os punhos, ele ficou de joelhos. Seu cabelo caía sobre o rosto, sujo pela lama e fuligem do chão. Não parecia mais ter o mesmo brilho metálico de sempre. Seu rosto, parcialmente escondido pelos cabelos, estava coberto por uma mistura de sangue e sujeira, seus olhos haviam retornado ao verde pálido de sempre. No entanto, neste momento parecia muito mais cinzento do que qualquer outra coisa. Sua respiração era superficial e fraca, sua caixa torácica ameaçava quebrar em pedaços a cada suspiro que ele dava. Se isso significasse não ter que carregar esse fardo, quanto valeria o seu orgulho? Se ele sentisse que sua vida não era tão valiosa quanto a deles, por que o custo de sua humilhação seria maior? Ele teve um pouco mais de sorte do que eles. Isso foi tudo. Leonel começou a abaixar a cabeça até o chão. Todo seu exército caiu em completo silêncio. Seus olhos ficaram vermelhos observando o arco das costas de Leonel. Eles sabiam que para outros centenas até milhares, poderiam morrer antes de quebrarem. Porém, para Leonel, bastava-lhe a única morte de um guerreiro cujo rosto era esquecível. Rei. Não. Roland reuniu todas as forças que lhe restavam, com a garganta ainda reprimida por Alexandre, para finalmente espremer essas palavras. Capítulo 780, Fardo 2. A cabeça de Leonel parou, os punhos tremendo.
Ele não se atreveu a olhar para cima. Mas com a mesma facilidade com que conseguiu ver o rosto de Norma naquela época, ele pôde ver com a mesma facilidade o rosto de Roland. Ele podia ver o avermelhamento dos olhos azuis de Roland, as lágrimas escorrendo por seu rosto, o cerrar de seus dentes. Leonel quase podia ver o reflexo de Elise nos olhos de Roland. Ele podia sentir o quão pesado era o peso das palavras que acabará de falar. Eles não representavam apenas sua disposição de morrer, mas também uma disposição de deixar sua esposa para trás, para uma vida de solidão e dor. Era um peso de uma magnitude completamente diferente, era o tipo de palavras pesadas que nenhum marido jamais quis dizer. Nenhum pai jamais quis dizer. Leonel sabia muito bem que Elise havia descoberto que estava grávida há pouco tempo. Ele sabia muito bem que Roland também conhecia essa verdade. Ele até sabia que Gogol se sacrificou sabendo disso tão bem quanto qualquer um deles. E ainda assim, Roland ainda falou essas palavras. Leonel sentiu o peso nas costas aumentar mais uma vez, seus membros tremiam e lágrimas ameaçavam cair de seus olhos. Ele ficou tão abalado que não percebeu que a forma de tratamento de Roland havia mudado. Alexandre não interrompeu, um sorriso frio curvando seus lábios. Interromper agora só faria com que eles se resolvessem ainda mais rápido. Ele não queria pressionar Leonel de uma forma ou de outra. Queria que Leonel sentisse ele próprio o peso da decisão. Ele já havia deixado seu ultimato tão claro quanto veio. Se Leonel não se curvasse, mataria todos um por um. Ele não precisou dizer mais nada. Vendo Leonel lutar, Roland sorriu, fechando os olhos enquanto a chuva lavava suas lágrimas. Nós, já fizemos nossa escolha. Rei. O coração de Leonel estremeceu. Ele se lembrou daquele dia em que Roland e Elise marcharam pela pequena cidade e invadiram a mansão do Lorde. Apesar de ser uma mulher frágil e pequena, Elise segurou a arma mais pesada que pôde com as duas mãos e caminhou lado a lado com o marido. Naquele dia, nenhum deles sabia o que esperar. Eles não tinham ideia de que tipo de força Leonel tinha. Pelo que sabiam, aquele seria o último dia em que estariam juntos nesta terra. No entanto, eles ainda fizeram isso juntos. Leonel lembrou-se de ter perguntado a Roland como ele conseguiu controlar suas emoções e tomar tal decisão. Por mais poderosa que Aina fosse agora, se alguma vez chegasse um momento em que Leonel a ultrapassasse por uma grande margem e tivesse que entrar em uma situação perigosa, ele simplesmente não conseguia imaginar levá-la com ele. Ele preferiria enfrentar a morte sozinho e protegê-la nas costas. Mas a resposta que ele recebeu de Roland naquela época foi muito mais simples do que qualquer coisa que ele jamais poderia ter imaginado. Eu apenas perguntei a ela, perguntei se ela estava disposta a compartilhar a vida e a morte comigo. Então confiei na decisão dela. A pedra sob os punhos de Leonel quebrou, o bater de seus dentes cresceu a tal ponto que parecia que ele poderia quebrar a própria mandíbula, cerrada com tanta força. Seu batimento cardíaco aumentou, seu sangue fluiu em suas veias como dragões. Sua pele chiou e seus olhos recuperaram o verde, 2 gotas de lágrimas finalmente caindo e ricocheteando no chão lamacento. Você está disposto? A voz de Leonel era suave, mas tinha um poder penetrante que parecia chegar a todos os ouvidos. O sorriso de Roland se alargou enquanto seus olhos permaneciam fechados. Imagens de sua esposa e de como seria seu filho ainda não nascido giravam em sua mente. Estou disposto, meu rei. Essas foram as últimas palavras de Roland. Sangue escorria do canto de seus lábios, seu sorriso mergulhado para sempre em um tom carmesim que nem a chuva parecia capaz de lavar. Sua voz permaneceu no ar, ecoando por toda a devastada capital. Alexandre nunca pensou que Roland faria tal coisa. Mesmo não tendo agido, ele sabia as informações mais importantes sobre todos os tenentes de Leonel. Será que realmente o Goggles poderia impedi-lo de matar alguém que ele quisesse? Ele estava na poderosa quinta dimensão. Todos aqueles aqui não passavam de formigas para ele. Ele apenas permitiu que Goggles fizesse o que quisesse porque decidiu que o dano emocional seria muito maior se as coisas acontecessem dessa maneira. Ele até sabia da esposa e do filho ainda não nascido de Roland. Não era por isso que ele estava tão confiante de que isso não aconteceria? E ainda assim, o que estava acontecendo agora? Leonel cerrou os punhos, as mãos e os joelhos ainda no chão e os olhos sem olhar para cima. Eu estou disposto. Castelo estava na barreira com um sorriso selvagem no rosto enquanto enfiava uma adaga no peito. Eu estou disposto. Miles olhou para o céu, seu coração tremendo enquanto usava sua força para quebrá-lo. Eu estou disposto. Eu estou disposto. Leonel apertou os punhos cada vez com mais força, o peso nas costas ficando cada vez mais pesado. Seus braços e pernas tremiam, seu corpo ameaçava desabar no chão. Cada voz que soava o abalava profundamente. Ele só queria gritar a plenos pulmões. Ele não se importava se isso rasgasse sua garganta ou se seu peito explodisse sob a pressão. Mas ele se segurou, ouvindo cada um deles e imprimindo suas vozes em sua alma. Castelo riu para o céu enquanto seus olhos escureceram, seu corpo corpulento balançando para frente e para trás. Adeus, meu rei. Os corpos caíram no chão um após o outro, um mar de sangue escorrendo. A chuva caía mais forte, lavando o rio vermelho nas mãos e nos pés de Leonel, como se fosse manchá-lo para o resto da vida. Quando as vozes finalmente desapareceram, Leonel ergueu lentamente os olhos. Cada ação sua parecia pesada. Embora fosse verdade que seu corpo estava ferido, parecia ser mais do que isso. Mesmo seus ferimentos não deveriam tê-lo feito chegar a tal ponto. Pareceu que demorou vários minutos, mas Leonel finalmente se levantou com o olhar fixo em Alexandre. Um oceano carmesim ao seu redor, uma montanha de cadáveres aos seus pés e um fardo tão pesado que ele quase caiu de joelhos. No entanto, ele ficou de pé, seus olhos brilhando com uma luz violeta ardente.
Esse fardo, eu vou aceitar. Não sobrou ninguém com quem Leonel conversar além de Alexandre. Naquele momento, o olhar de Alexandre brilhou de raiva. Ele sentiu uma fúria que o fez querer despedaçar o mundo. Incapaz de se controlar por mais tempo, ele rugiu e atacou. Quando percebeu o que tinha feito, seu braço já havia passado pelo peito de Leonel. No entanto, tudo o que ele viu no olhar deste último foi uma calma estranha, mesmo quando seu coração estava despedaçado. De alguma forma, mesmo tendo vencido, Alexandre sentiu que perdeu. O cadáver de Leonel caiu no chão, afogado num rio de sangue. Capítulo 781. Ele era Leonel Morales. A visão de Leonel clareou lentamente, apenas para se encontrar em um espaço de neblina sem fim. No entanto, o que seu olhar travou pela primeira vez não foi esse cenário estranhamente familiar, mas sim as delicadas penas de ouro branco caindo de uma altura incognoscível sobre seu corpo. No momento em que Leonel viu essa visão, suspirou profundamente. A visão disso significava que o que ele havia experimentado não era uma ilusão, era tão real quanto qualquer uma das outras zonas em que havia entrado. Isso ele esperava. Ele já havia adivinhado que havia mais de 95% de chance de que esse fosse o caso. Se até mesmo o mero conto de fadas de Camelot pudesse se tornar real, ele realmente não teria como se apoiar na esperança de que esses assuntos fossem falsos. Cada uma dessas vidas pesava muito sobre ele. Como então Leonel tinha tanta certeza? Tudo remontava às penas brancas e douradas esvoaçantes e à dor enorme em seu peito que estava sendo fechado até agora. Entre as novas habilidades que Leonel formulou nos últimos 2 anos, uma foi o Dream Counter. Dream Counter, se explicado em termos mais simples, era como Leonel programando seu corpo para completar uma ação sem sua intervenção. Ao atribuir uma de suas mentes divididas a uma tarefa, ele poderia desencadear uma habilidade, um conjunto de ações ou qualquer tipo de resposta, para qualquer situação específica de sua escolha. Nos últimos 2 anos, Leonel conseguiu aumentar o número de mentes divididas de menos de 100 para mais do dobro disso. Isso permitiu que ele sacrificasse uma de suas mentes divididas pelo bem do Dream Counter. Neste caso, Leonel atribuiu o Dream Counter à habilidade Alien Brent de seu Snow Star ao Lineage Factor, Instant Recovery. A recuperação instantânea era uma habilidade que Leonel só podia usar uma vez a cada vários meses e poderia trazê-lo de volta da beira da morte. Com uma habilidade tão valiosa, não seria ridículo se Leonel morresse simplesmente porque não foi rápido o suficiente para ativá-la? Leonel então fez a coisa lógica e designou seu primeiro Druid Counter para ativar após sua morte iminente. A esperança de Leonel para Druid Counter seria que ele eventualmente fosse capaz de dividir sua mente de tantas maneiras que quase pudesse pilotar seu corpo automaticamente. Tal estado de batalha seria ainda mais poderoso que o seu sentido de batalha Dreamscape, porque não haveria necessidade de ler e reagir. No entanto, não se sabia se tal coisa seria possível no futuro. Como seria possível formar um contador para um número infinito de possibilidades? Neste ponto, a razão pela qual Leonel estava tão certo era óbvia. O fato de seu fator de linhagem ter sido ativado agora, depois que Alexandre abriu um buraco em seu peito, significava que ele realmente havia experimentado tudo isso. Leonel fechou os olhos mais uma vez, permitindo que as penas esvoaçantes se tocassem e desaparecessem em seu corpo. Era uma visão absolutamente linda que ele não estava com vontade de apreciar. Este fardo, eu aceito. Leonel cerrou os punhos. Imagens de Roland, Elise, Gertrude, Goggles, Castelo. Todas passaram por sua mente. Na verdade, sua memória quase infalível não parou até que ele examinou todos os mais de 10.000 de seus homens. Subconscientemente, todos eles se organizaram em sua própria Dreamscape, seus rostos sorridentes pairando no mundo dos sonhos de Leonel como se seus anjos da guarda sorrissem para ele. Naquele momento, o coração de Leonel se reformou e liberou uma batida tão poderosa que ressoou na névoa sem fim. Badum! Uma forte onda de energias violetas girou em torno de Leonel. Mesmo com os olhos fechados, uma majestade indisfarçável fez o mundo ao seu redor tremer. Durante muito tempo Leonel não se importou muito. Ele voou pelo fundo das calças e seguiu uma filosofia moral distorcida que provavelmente não conseguia expressar com qualquer tipo de coerência. Por que ele era daquele jeito? O que ele queria fazer da vida? Quando ele desse seu último suspiro, ele estaria deixando este mundo com um sorriso, ou uma pilha interminável de arrependimentos. A resposta habitual de Leonel a tais coisas era simplesmente ignorar todas elas. Ele não tinha resposta e com sua personalidade, nunca teve vontade de dar uma meia-boca. Ele sentiu que quando chegasse o dia em que tivesse uma resposta, seria o dia em que realmente começaria a viver. Badum! Talvez até os momentos finais Leonel ainda não tivesse tido resposta. Ou talvez ele tivesse a resposta, mas não estivesse disposto a aceitá-la. O fardo de aceitar isso era muito pesado. O peso que ele teria que carregar seria astronômico. Ele provavelmente teria que passar o resto de sua vida perseguindo algo que talvez nunca alcançasse quando, em algum lugar no fundo de seu coração, ele só queria uma pequena casa para compartilhar com Aina enquanto vivia o resto de seus dias. Badum! Mas isso não era mais algo do qual ele pudesse fugir. Ele aceitou suas esperanças, seus sonhos. Ele tinha ouvido suas últimas palavras, os testamentos finais. Ele sentiu suas lágrimas e ficou encharcado de sangue. Se ele continuasse a correr agora, poderia ser considerado um homem? Ele poderia continuar a acordar todos os dias e ver seu rosto no espelho? Ele ainda seria capaz de rir e sorrir? Ele seria capaz de olhar para si mesmo com algum tipo de orgulho? Ele poderia enfrentar sua mãe, seu pai? Ele poderia ficar lado a lado com Aina com o peito largo e as costas retas? Ele não se permitiria cair em tal depravação. Dizem que todos tiveram a possibilidade de ter uma virada na vida, mas Leonel sempre acreditou que isso era besteira. Ninguém poderia simplesmente mudar num centavo. Tornar-se uma versão melhor de si mesmo significava tomar inúmeras pequenas decisões repetidas vezes. Eventualmente, essas pequenas decisões levaram Leonel a este mesmo lugar. Badum! Ele não queria ser general.
Ele não queria ser soldado guerreiro. Ele nem queria ser imperador. Ele era Leonel Morales. Ele seria um rei. Capítulo 782. Uma barreira de vidro quebrando ressoou. Ciclones violentos de energia violeta surgiram, envolvendo o corpo de Leonel no que quase parecia um casulo. No momento em que a energia desapareceu e a forma de Leonel apareceu novamente, ele parecia irradiar uma espécie de excelência inata. Seu corpo bronzeado exalava uma leve luz roxa que parecia fazer com que aqueles ao seu redor gravitassem em sua direção. Os olhos de Leonel se abriram lentamente, uma luz ofuscante saindo de suas profundezas. Ele se sentou, o rosto inexpressivo. Mas quando ele viu seu cabelo com o canto do olho, ele só conseguiu sorrir um tanto amargamente. Do seu brilho bronzeado, o cabelo de Leonel tornou-se um ouro branco brilhante, tão brilhante, na verdade, que quase parecia que era feito de partículas de luz em vez de filamentos de cabelo. Como se isso não fosse estranho o suficiente, havia uma leve cor violeta emanando dele. Do ângulo certo, quase parecia que Leonel tinha cabelos roxos extremamente claros. Ele tinha que admitir que tal visual ficaria extremamente bonito em uma mulher. Mas nele isso fazia parecer um menino bonito. Se ele pudesse ver o fato de que seus olhos também passaram de um verde pálido para um violeta pálido, ele provavelmente levantaria as mãos em derrota. Isso deveria ser uma espécie de sinergia do fator de linhagem, Leonel concluiu. O quarto fator de linhagem de Leonel, sem surpresa, veio da família Fawkes, do lado materno, e especificamente do pai de sua mãe, o imperador. Após anos de introspecção, Leonel percebeu que a leve pressão que ele emitia sempre que focava era exatamente esse fator de linhagem brilhando, e foi por isso que seu primo também tinha a mesma habilidade que ambos o haviam despertado. Porém, as coisas não foram tão simples assim. Também parecia que o fator de linhagem de sua família Fawkes havia ressoado com uma parte de seu fator de linhagem de sinergia de metal, a estranha energia roxa em específico. Isso resultou na combinação dos dois para formar algo bastante diferente e único. Leonel suspirou. Esse olhar não parecia nem um pouco com ele. Ele mal conseguia aceitar seu cabelo bronzeado porque ainda permanecia viril, mas esse cabelo fazia parecer um delicado príncipe das fadas. Sabendo que provavelmente iria falhar novamente, Leonel tentou cortar o cabelo mais uma vez. Tirando sua lança quase silver, ele esperou pelo melhor e atravessou. Quem sabe talvez o aumento de sua força ajudasse. Mas o que Leonel não esperava era que o corte viesse com tanta facilidade. Se não fosse pelos fios de cabelo que permaneceram em sua mão, ele teria pensado que estava cortando o ar vazio. Ah! Leonel olhou para sua mecha de cabelo chocado. Isso foi coerção? Foi quase como se Leonel dissesse ao seu cabelo para ficar mais fácil de cortar, então ele obedeceu e ficou mais fácil de cortar. Foi uma mudança sutil que Leonel talvez não tivesse notado se não conseguisse recuperar suas próprias memórias com tanta perfeição. Com os olhos semicerrados e os pensamentos girando, Leonel prendeu os cabelos em seu anel espacial, sentindo que não deveria se livrar deles. Ele se levantou, bagunçando o cabelo curto com um sorriso. Isso foi muito melhor, ele sentiu como se fosse ele mesmo novamente. Só faltava seu agasalho favorito e uma bola de futebol. No momento em que Leonel ficou em pé, o mundo estremeceu. Leonel piscou. Nos momentos finais em que esteve dentro da zona, sentiu que havia superado seus requisitos. Era um sentimento subconsciente que ressoava em sua alma, então ele tinha quase certeza disso. Se ele estivesse na Terra, teria sido transportado para um mundo com o tio Montes. Mas obviamente esta não era a Terra. E apesar de esse lugar parecer muito parecido com o local para onde ele seria transportado na Terra, havia uma falta muito clara do tio Montes. Leonel pensou que talvez houvesse mais alguém aqui. Mas mesmo depois de todo esse tempo ninguém apareceu. Então, ele não teve escolha a não ser acreditar que assim como Terrain, Valiant Heart não era considerado importante o suficiente para obter o apoio de mundos dimensionais superiores. Então, novamente, esta era uma zona variante. Deve ser capaz de produzir também as suas próprias recompensas. Mas até então, Leonel também não tinha visto nada parecido. Até agora. À medida que a névoa se dispersava um pouco, Leonel finalmente viu um objeto que fez seu coração tremer. Essa mudança repentina chocou Leonel. Não que Leonel nunca tivesse sentido o coração tremer antes. Mas, no momento ele se sentia tão confiante e fundamentado que acreditava que seria necessário nada menos que uma galáxia colapsando para ele perder o controle de sua própria reação. No entanto, apenas momentos depois de Leonel ganhar essa confiança, esta placa pareceu quebrá-la em incontáveis pedaços. O que quer que fosse esta placa, de onde viesse ou quaisquer poderes que tivesse, estava tão acima do Leonel atual que ele nem conseguia ver a base da montanha onde estava no topo. Depois de ficar atordoado por um momento, Leonel começou a rir. Então, a partir de hoje, você é meu. Leonel estendeu a mão como se sua confiança abalada não passasse de um momento sem sentido. No momento em que sua palma fez contato com o tablet, seu corpo tremeu até o âmago de sua alma, ameaçando se quebrar em incontáveis pedaços. Mesmo assim, Leonel segurou-se com firmeza, permitindo que um fluxo de informações que parecia quase interminável inundasse sua mente. Mesmo para ele, era difícil acompanhar tudo. Como se sentisse isso, o tablet liberou uma onda de energia. A mente de Leonel tremeu, seu mundo dos sonhos de repente se expandiu de forma explosiva quando sua força dos sonhos entrou na quinta dimensão. Tal realidade fez com que as pupilas de Leonel se contraíssem. Num piscar de olhos, este tablet foi capaz de quebrar uma barreira que ele estava há quase 3 anos. Embora Leonel soubesse que sua mente tinha a capacidade de entrar na quinta dimensão há muito tempo, fazer isso era algo completamente diferente. Este tablet. O que era? Capítulo 783. Um resultado inesperado.
Leonel logo percebeu que a passagem de sua mente para a quinta dimensão não foi um divisor de águas como ele pensava que seria. Mas ele imediatamente descobriu o motivo. Quanto mais longe o resto de seu corpo se tornasse de sua verdadeira dimensão central, menos benefícios ele receberia. Se ele quisesse realmente se beneficiar de uma mente de quinta dimensão, ele teria que entrar na quinta dimensão. Na verdade, as proezas de combate de Leonel confundiam muitas pessoas, especialmente aquelas que não entendiam o seu passado. Mas essas pessoas não tinham culpa. Quando se via um jovem na terceira dimensão sendo capaz de combater ameaças no nível quase quinta dimensão, fazer uma pausa de confusão era natural. Mas havia várias coisas a considerar aqui. Em primeiro lugar, a quarta dimensão neste canto do universo significava muito menos do que significava para um mundo com um pico da sexta dimensão. E da mesma forma o mesmo era verdade para um mundo com um pico da sétima dimensão e assim por diante. Leonel nasceu de um pai de um mundo da sétima dimensão e de uma mãe de um mundo com potencial da oitava dimensão. Cada passo que ele deu valeu mais do que outro por esse motivo. Uma criança nascida em um mundo da sétima dimensão começaria na terceira dimensão como todos os outros. Mas só um tolo pensaria que sua existência na terceira dimensão equivaleria a uma pessoa nascida na Terra antes da metamorfose. O fato de que esta criança pudesse existir em um mundo da sétima dimensão sem entrar em colapso devido à pressão foi mais que suficiente para ilustrar isso. Simplificando, era provável que se o atual Leonel tentasse lutar contra um gênio de um mundo da sétima dimensão, ele seria, na melhor das hipóteses, capaz de se igualar a alguém no nível 3 ou 4. Este avanço deixou claro para Leonel o quão importante era elevar a sua dimensão fundamental. Mas, diante de tal coisa, ele só poderia continuar frustrado. Romper não foi tão simples quanto trocar o calibre da força que ele usou. Ele teve que seguir a técnica de limpeza dimensional, que escolheu desde o início, a menos que quisesse mudar para uma completamente nova. E para fazer isso, precisaria usar o mapa que Tio Montes lidera. A boa notícia é que agora que ele entrou na quinta dimensão com seu Dream Force, ele finalmente atendeu aos requisitos mínimos para realmente lê-lo. A má notícia, porém, era que ele precisaria deixar Valiant Heart para fazer isso. Claro, Leonel não se importava com Valiant Heart. O que ele se importava era Aina. No passado, isso era tudo com que ele se importava. Mas o peso nas costas de Leonel agora era um lembrete constante. Ele não poderia estar tão sem rumo como estava no passado. Leonel balançou a cabeça. Aina está curada agora. Com sua força anterior, ela já era páreo para um gênio de nível 7, Valiant Heart. Agora, porém, nem eu tenho certeza do limite de sua força, especialmente porque, ao contrário de mim, ela realmente entrou na quarta dimensão. Leonel riu. A namorada dele pode ser mais forte que ele. Ele não tinha certeza se poderia derrotá-la mesmo usando sua armadura divina. Mas ele não estava bravo com isso. Afinal, que rei não precisava de uma rainha? Nós superamos este lugar. Aina provavelmente concordará em ir embora comigo. Leonel estava confiante nisso. Todo o foco de Aina estava em se tornar mais forte. Se ela sentisse que mesmo sua força atual não era suficiente para a vingança, então isso só poderia significar que a família Brasinger tinha mais segredos do que ele sabia. Mas isso foi bom. Os objetivos de Leonel e os objetivos de Aina não divergiram. Eles poderiam chegar ao topo juntos. Os olhos de Leonel se aguçaram quando ele soltou um grito baixo. Naquele momento, o tablet finalmente chegou ao fim. Mas neste ponto, Leonel não apenas havia entrado na quinta dimensão com sua Dream Force. Ele sentiu que seus gargalos até o corpo metálico da quarta dimensão de nível 9 haviam sido totalmente abertos. Que recompensa de fato! Se isto fosse tudo que Leonel recebeu pelos seus 2 anos de trabalho naquela zona, ainda assim valeria a pena. No entanto, pelo que ele sabia, isso era apenas um subproduto da verdadeira recompensa que deveria ser esta tabuinha. Observando o tablet, Leonel percebeu imediatamente algo. Esses padrões, eles são iguais. Não, eles são muito mais complexos, mas são definitivamente derivados. Leonel não conseguia ler as antigas marcas na placa de prata, mas ele reconheceu os padrões como sendo bastante semelhantes aos do ringue que o colocaram nesta situação. Para tornar as coisas mais curiosas, Leonel não pôde deixar de notar que o anel que estava em sua palma não estava à vista. No entanto, antes de tirar qualquer conclusão, optou por permanecer reservado. Afinal, mesmo agora ele ainda não conseguia sentir o pequeno Tolle, então talvez ele precisasse deixar este lugar primeiro. Leonel balançou a cabeça e começou a organizar todas as informações que o tablet havia inundado em sua mente. Devido ao fato de ter se distraído, ele permitiu que todas as suas mais de 1000 mentes divididas cuidassem disso enquanto ele pensava. Mas ele mal havia chegado à primeira informação quando congelou completamente. O que, no momento em que Leonel se deparou com essa informação, ele deixou seu mundo dos sonhos e se concentrou no tablet em sua mão. Ele olhou para aquilo como se fosse um cruzamento entre as coisas mais terríveis do mundo e um tesouro dos céus. Foi então que a mente de Leonel foi absorvida pelo tablet, trazendo para outro mundo de neblina. Mas comparado com aquele em que ele acabará de entrar, este era muito menos brilhante, exalando uma escuridão que fazia arrepiar a espinha. Porém, Leonel não estava focado em nada disso. Em vez disso, ao seu redor, pairando como espíritos acinzentados e flutuantes, rostos que ele reconhecia muito bem estavam presentes. Roland, óculos, Elise. Capítulo 784. O primeiro. Leonel voltou à realidade, um calafrio penetrando em seu coração.
Destes espíritos, a maioria estava acinzentada. Como se fosse um personagem bloqueado em uma tela de jogo, Leonel sabia que não tinha nem perto do poder ou força necessários para despertá-los. Na verdade, pelas informações que recebeu, ele talvez nunca tivesse essa força. No entanto, entre esses espíritos acinzentados, havia vários que tinham cor. Entre eles estava um rosto que Leonel pensava que nunca mais veria. Alexandre. Aquele rei, com tanta ambição, esperando conquistar o mundo com esta mesma tábua na mão, acabou se tornando apenas um dos muitos espíritos que havia dentro dele. Foi então que Leonel compreendeu plenamente. Este tablet, em troca de um preço, foi capaz de ressuscitar aqueles da zona que Leonel acabou de sair. Em vez de ficar entusiasmado com tal perspectiva, Leonel de repente sentiu vontade de vomitar. O que era esse tablet? Como poderia gamificar as vidas e mortes de pessoas vivas e que respiram? Como poderia estabelecer um preço para eles e um custo para que voltassem a ver a luz do dia? Leonel sentiu uma vontade angustiante de jogar fora aquele comprimido. Não, ele queria destruí-lo com cada fibra do seu ser, quebrá-lo em 1 milhão de pedacinhos e incinerá-lo com a estrela mais quente do universo. Ver o sacrifício de seus homens sendo distorcido de uma forma tão perversa e doentia fez com que seus pálidos olhos roxos ficassem vermelhos com lágrimas não derramadas. Isso tudo foi uma piada? Será que este tablet fabricou tal mundo para encontrar Leonel? Ou amaldiçoou um mundo já existente com o mesmo propósito? Leonel não conseguia decidir o que era pior. Ambas as possibilidades pareciam uma faca atravessando seus intestinos, rasgando de dentro para fora. Leonel respirou fundo várias vezes, as mãos caindo sobre os joelhos e o peito arfando. Sua boca começou a produzir saliva a uma velocidade que fazia parecer que ele realmente iria vomitar a qualquer momento. Só vários minutos depois Leonel conseguiu se acalmar, aquele peso afundando em suas costas agindo como um contrapeso às suas emoções. Leonel quase teve vontade de rir de si mesmo. Ele tinha acabado de ganhar essa confiança recém-adquirida, mas em apenas alguns minutos ela já havia sido destruída não apenas uma, mas 2 vezes. Na verdade, desta segunda vez, ele quase desmoronou completamente. Outros podem ver esta tabuinha como uma espécie de obra de Deus, mas Leonel achou difícil encará-la como algo diferente da mão de um diabo. Leonel fechou os olhos, selando suas emoções. Ele achou muito mais fácil fazer isso quanto mais maneiras ele pudesse dividir sua mente. Agora que ele alcançou mais de 1000, ficou ainda mais simples. As almas acinzentadas são daqueles que morreram. O tablet precisa ser alimentado com uma certa quantidade de sacrifícios para se preparar para ressuscitar um deles. As almas coloridas são aquelas que não morreram. O custo de recuperá-los é muito menor. Na verdade, o tablet já tem o suficiente para fazer isso agora. Em termos de sacrifícios, os inválidos têm uma boa taxa de câmbio, especialmente os inválidos variantes. Humanos talentosos são outra boa troca, especialmente aqueles com nodos inatos, e ainda mais especialmente para aqueles que possuem nodos inatos relacionados à força elemental da vida. Estas foram as principais regras que Leonel conseguiu juntar, mas percebeu que havia várias exceções. Por exemplo, alguém com um nó inato elemental de vida como a noiva de Norman não precisava ser morto. Tomar seu sangue por um longo período de tempo seria ainda mais benéfico. Afinal, matá-la seria como matar uma galinha dos ovos de ouro. Além disso, embora Leonel não acreditasse que Aina tivesse um nodo inato, pelo menos até onde ele sabia, ele poderia dizer que o sangue dela para esta tábua de prata seria ainda mais valioso do que o da noiva de Norman. Claro, Leonel não tinha intenção de sangrar sua namorada só por causa deste tablet. Além disso, a noiva de Norman estava acinzentada como as outras. Mas em vez de ser devido à sua morte, parecia que não era fácil para o tablet reproduzir o que poderia lhe dar vida. Dito isto, considerando a personalidade de Leonel, ele não tinha intenção de usá-la, mesmo que pudesse ressuscitá-la agora. Só posso ressuscitar uma pessoa por enquanto e não há como dizer quando poderei acumular energia suficiente para ressuscitar outra. Então preciso escolher uma pessoa que me coloque na melhor posição para traçar a próxima parte dos meus planos. Leonel já havia decidido. No passado, ele não tinha intenção de ingressar nos jogos herdeiros da família Morales. Mas agora as coisas eram diferentes. Leonel não tinha intenção de não aproveitar a sorte que lhe foi dada nesta vida. Se ele quisesse alcançar seu objetivo final, mesmo considerando o quão impossível era, ele teria que aproveitar qualquer vantagem que tivesse. Nesse caso, ele não apenas se tornaria o sucessor da família Morales, mas também o sucessor da família Lucknix de sua avó e definitivamente arrebataria a terra de seu avô. Este versículo dimensional. Ele mudaria isso. Nesse caso, havia uma pessoa aqui que facilitaria isso melhor do que todos os outros, uma pessoa que tornaria os próximos passos de Leonel muito mais simples. E essa pessoa também custava tanto quanto a energia restante que o tablet tinha. Escolher essa pessoa definitivamente irritaria o povo de Valianhart. No entanto, quando se tratava do futuro que imaginava, Leonel não permitia que ninguém se interpusesse no seu caminho. Os olhos de Leonel se abriram, seu tom violeta pálido brilhando na escuridão. Pensando bem, o jovem que procurava apareceu diante dele, trazendo consigo um rosto bonito que certamente rivalizava com o de Leonel. É o Touro Meuraek, terceiro príncipe do reino Oryx. Você será o primeiro. Capítulo 785. Sabre. Leonel apareceu novamente no mundo da névoa branca. Mas desta vez, houve uma luz extra. A placa prateada começou a vibrar, brilhando com um branco intenso que fez Leonel apertar os olhos. Logo depois, uma figura começou a se formar e as luzes começaram a diminuir. Não demorou muito para Leonel reconhecer essa figura, especialmente porque ele havia escolhido conscientemente essa pessoa para começar. Ainda assim, naquele momento, Leonel não pôde deixar de ficar um pouco aliviado. Se quem ele estava ressuscitando fosse baseado no que ele queria e não no que ele precisava, então definitivamente seria Roland. Embora tivessem passado apenas 2 anos juntos, Leonel sentia uma espécie de camaradagem que não sentia há muito tempo.
Sempre que Leonel olhava para Roland, não conseguia deixar de pensar em James, seu parceiro no crime há mais de uma década. Mesmo que sempre tivessem tido personalidades diametralmente opostas, sempre se encaixaram bem. No entanto, depois de todo este tempo, Leonel ainda não sabia o que fez com que tudo mudasse. Os pensamentos de Leonel sobre James, porém, assustaram um pouco até ele mesmo. Quando se lembrou de James, o que sentiu não foi má vontade ou uma emoção infeliz. Em vez disso, era simplesmente uma lembrança fugaz. Quase como se ele estivesse se lembrando de uma cidade que havia visitado antes ou de um carro que chamou sua atenção na beira da estrada. Ele se sentia tão desapegado de seus dias anteriores com James que a recordação das memórias se tornou menos uma função da emoção e mais uma questão de quão boa sua mente era em relembrar eventos. Não era nada mais e nada menos. Dito isto, Roland era diferente. Leonel sentiu que era o tipo de homem com quem lutaria até o último suspiro. E naqueles últimos momentos ele provou isso sem sombra de dúvida. Fique quieto, Roland. Em breve poderei apresentar a você alguém especial também. Dessa forma, Leonel não teria que se preocupar com a culpa que sentiria. Quer Roland estivesse disponível para ser ressuscitado agora ou não, Eltor ainda era a opção correta. Naquele momento, a figura finalmente se formou e o rosto de Eltor ficou claro. Todos os pensamentos excessivos de Leonel pararam naquele momento enquanto ele observava Eltor. A verdade é que ele não tinha certeza de como isso iria acontecer. Ele não sabia se Eltor ainda teria suas memórias do mundo anterior ou se seria uma lousa em branco. A pior parte era que mesmo que Eltor tivesse lembranças do mundo da zona, não havia como saber se ele veria Leonel da mesma forma. Afinal de contas, durante estes últimos 2 anos, ninguém o chamou de Leonel nenhuma vez, por mais que ele se apresentasse. Isso o fez sentir como se estivesse interpretando um personagem diferente de si mesmo. Leonel nem ficaria surpreso se esse personagem estivesse disponível em algum lugar do tablet para ser ressuscitado. Depois houve a última circunstância potencialmente infeliz. Também era possível que Eltor tivesse suas lembranças, lembrasse do que aconteceu, reconhecesse Leonel, mas optasse por não segui-lo. Esta era uma possibilidade muito real e distinta que Leonel poderia ter de enfrentar. Caso isso acontecesse, ele teria que simplesmente aceitar ou fazer o possível para convencer Eltor. Os olhos de Leonel brilharam com determinação. Se ele quisesse ser rei, mas não conseguisse convencer nem mesmo seu primeiro general a segui-lo, que tipo de rei ele poderia ser? Ele poderia muito bem desistir desse sonho impossível aqui e agora. As pálpebras de Eltor se abriram. Ele olhou em volta confuso por um momento, uma forte dissonância cognitiva atingindo-o de todos os lados, como se ele não conseguisse entender o que estava acontecendo. Quando viu Leonel diante dele, seus olhos se arregalaram de surpresa. Em geral, a carranca de Eltor se aprofundou. Por alguma razão, ele sentiu que chamar Leonel assim agora parecia inapropriado. Algo havia mudado, algo tão fundamental que apenas essa forma de tratamento o deixou com um gosto ruim na boca, como se tivesse dito algo imperdoável. Rei. Eltor mudou quase imediatamente suas palavras. Parecia subconsciente, como se o próprio mundo estivesse sussurrando isso em seu ouvido. Leonel sorriu. Ainda não sou rei. Mas, a mente de Eltor ainda parecia nebulosa. A última coisa que ele se lembrava era de ter sido arrastado pelos generais do seu reino. Ele tentou arranhar e arranhar, mas não importava o que fizesse ou tentasse, eram fortes demais para ele. No final das contas, ele até perdeu para Leonel, e com bastante facilidade. Apesar de ter acesso à força de partículas caóticas, ele ainda não tinha realmente desenvolvido sua habilidade. Além disso, ele nasceu em um mundo de 5ª dimensão, e tinha a mesma idade de Leonel. Depois de sair da zona, Leonel percebeu que o tempo tinha sido 1 a 1 com o mundo exterior. Então, ele teve que aceitar neste momento que agora era realmente 2 anos mais velho e havia perdido seu próprio aniversário de 21 anos. Para Leonel, 21 anos já era uma idade que deveria estar se tornando uma verdadeira idade adulta. Mas para o verso dimensional, especialmente para um mundo da 5ª dimensão, mesmo 60 anos ainda eram considerados jovens. Era seguro dizer que se Eltor quisesse seguir Leonel até o fim, ele teria que crescer um pouco. Mas Leonel estava confiante de que seria capaz de fazê-lo. O que você quer da vida, Eltor? Eltor lutou, lembrando-se das palavras de seu pai. Ele não deveria ser um rei, ele teve que assumir o fardo de seu povo. Ele não poderia decepcionar seu pai. Porém, justamente quando ia dizer essas palavras, encontrou os olhos violeta claros de Leonel e sentiu seu coração tremer. Por alguma razão, ao encontrar esse olhar, não importa o quanto tentasse, ele não conseguia mentir. Eu quero ser um sabre do verdadeiro rei. Quero viver no campo de batalha e me tornar a arma que destrói todos os obstáculos. Quero que homens encharcados em um rio de sangue corram ao ouvir meu nome. O sorriso de Leonel só ficou cada vez mais amplo. Eltor, você está disposto a ser meu sabre? Os olhos de Eltor brilharam com uma luz furiosa. Sim. Capítulo 786. Está tudo bem agora. As altas paredes e pilares pareciam cantar, uma luz bronzeada radiante que brilhava. Um salão singular abria-se para uma sala circular que media quase 500 metros de diâmetro. Valentes guerreiros com estátuas de mais de 100 metros de altura alinhavam-se nas paredes, todos olhando para um prisma de escadas de 4 lados. No final desses degraus de mármore, gravados com delicados padrões rúnicos e refletindo as luzes de bronze que brilhavam ao redor, um grupo de figuras ensanguentadas jazia ofegante, mal conseguindo sobreviver com a energia que ainda lhes restava. Aqueles da Valiant Heart só ficariam surpresos com tal resultado. 2 anos era simplesmente muito tempo. Ninguém jamais esperava que a zona permanecesse aberta por tanto tempo.
Percebendo que tanto tempo havia passado sem que seus gênios retornassem, os mais velhos não tiveram escolha senão abrir a projeção mais uma vez. Mas o que encontraram foi uma batalha longa e cansativa. Tanto tempo, na verdade, que eles não tinham condições de mantê-lo aberto continuamente e só podiam fazer check-in uma vez por mês. E, no entanto, o que eles viram repetidamente foi algo que os deixou paralisados de choque, e tudo parecia estar relacionado à única figura que não caiu no chão. Na verdade, ela foi a única figura que subiu as escadas dos 4 lados e foi a única que ficou no topo. Ela era uma beleza linda além das palavras. Suas feições delicadas carregavam a coragem de uma valquíria e a elegância de uma rainha. Mesmo com o rosto coberto de suor e os cabelos longos e esvoaçantes grudados nas bochechas e na testa, sua imagem não parecia nem um pouco prejudicada. Vários cortes e hematomas pontilhavam seu corpo, seu uniforme militar preto encharcado de sangue seco e escamoso e ainda chuviscando em vermelho. E ainda assim, ela se manteve firme, a única de seus colegas que alcançou esse degrau. Lá embaixo, pessoas como Hylion, Afestus e Sael não conseguiam se mover nem um centímetro. Pode-se até dizer que a única razão pela qual chegaram ao final do corredor foi por causa de Aina liderando o ataque. Nos últimos 2 anos, apesar de quão assassina Aina era, tornou-se muito óbvio, muito rapidamente, que este julgamento não seria algo que eles pudessem passar sozinhos. Por mais poderosa que Aina tivesse se tornado, ainda havia um limite para o que ela poderia fazer. Mas no final, nada disso importava. Ela estava aqui no pico, e ainda assim seus olhos pareciam um tanto vazios. Por que você está deprimido? A voz repentina fez Aina congelar. Do lado de fora, quem ainda acompanhava os acontecimentos dos últimos 2 anos ficou absolutamente atordoado. A aparição dessa pessoa, uma pessoa que muitos supunham ter morrido há muito tempo, era a última coisa que qualquer um deles esperava. Naquele momento, a cabeça de Aina virou para trás, apenas para encontrar Leonel saindo do corredor pelo qual ela foi forçada a abrir um caminho sangrento nos últimos 2 anos. Um par de enormes asas de ouro branco se abriu em suas costas. No entanto, como se estivesse tentando parecer o mais descolado possível, suas mãos estavam nos bolsos e um sorriso casual pendia de seus lábios. Ele usava um agasalho preto e um par de tênis. Seu cabelo era de um dourado branco brilhante com um leve tom violeta que parecia irradiar sua própria luz. Até seus olhos mudaram completamente, carregando uma luz roxa pálida que beirava um cinza rosado. Naquele momento, porém, Aina percebeu que Leonel não estava apenas tentando ser legal. A aura que ele exalava era tão confiante que quase a fez chegar ao ponto de embriaguez. Por mais que sua coerção mental funcionasse em Leonel, o oposto parecia ser tão verdadeiro que ele se tornou como um ímã para o qual ela estava sendo violentamente atraída. Leonel deu um único passo à frente e desapareceu. Quando Aina piscou e clareou a visão, ele já estava diante dela, olhando em seus olhos com o mesmo cuidado e carinho que ela sentia falta há tanto tempo. Aina podia sentir que Leonel havia mudado. Seus olhos carregavam um carisma que ela não conseguia ignorar. Até mesmo o cheiro dele era algo do qual ela não se cansava. As emoções eram tantas que ela não conseguiu lidar com elas depois de certo ponto. Naquele momento, a valente mulher que abriu o caminho de uma guerreira nestes últimos 2 anos começou a chorar. Seu confiável machado de batalha caiu no chão enquanto ela mergulhava nos braços de Leonel. Seus soluços pareciam intermináveis. Mesmo que ela tentasse falar, ela não conseguia formar as palavras. Cada vez que ela tentava, isso só a fazia chorar mais. Ninguém sabia, exceto ela, que tipo de emoções passaram por sua mente todo esse tempo, que tipo de turbulência havia destruído seu coração. Por mais que Aina tenha chorado naquele dia, ela quase perdeu a virgindade com Leonel no balneário na primeira vez, desta vez ela chorou ainda mais. Naquela época, Aina só pensava que poderia perder Leonel, fazendo com que ela tentasse de tudo para segurá-lo, por mais ingênuo que fosse. Mas desta vez, ela realmente pensou que o havia perdido para sempre. 2 anos. 2 anos inteiros. Leonel sorriu um tanto tristemente, passando os braços em volta da cintura dela. Se ele pudesse fundi-la em si mesmo, ele o faria. Ele tinha certeza de que ela era a mulher que ele queria ao seu lado por toda a vida. Leonel levou a mão ao rosto de Aina. Quando ela olhou para ele, ele pôde ver seus olhos dourados vermelhos de tanto chorar, seu narizinho choramingando de esnobe e até mesmo seus lábios tremendo enquanto ela tentava formar as palavras que queria dizer. Está tudo bem agora. Leonel sorriu, enxugando as lágrimas que caíam com o polegar. Estou aqui. Leonel a beijou levemente. Foi suave e lento, mas transmitiu todas as suas emoções em uma ação única e simples. Capítulo 787. Ok. Aina enxugou as lágrimas, finalmente recuperando a compostura depois de várias dezenas de minutos. A essa altura, ela estava bastante envergonhada. Ela já estava tentando parar há algum tempo, mas continuava fluindo para fora. Mesmo ela não tinha percebido o quanto ela havia ignorado até agora. Mas em algum lugar lá no fundo, ela sabia que era mais profundo do que apenas isso. Não era só a emoção de não ver Leonel há tanto tempo, mas ela também podia sentir. Ela podia sentir que Leonel finalmente havia entrado verdadeiramente no verso dimensional. O que quer que ele tenha experimentado nestes últimos 2 anos definitivamente não foi menor que ela e isso mudou. Ela sabia. Não havia como voltar atrás para ele agora. Aina forçou um sorriso enquanto enxugava as últimas lágrimas. Você finalmente cortou o cabelo? Leonel zombou. Você está tentando dizer que não gostou do meu cabelo comprido? Aina riu, um charme de menina brilhando em seus olhos. Ironicamente, porém, naquele momento, Leonel percebeu que ela havia realmente se tornado uma mulher. Nestes 2 anos, Aina realmente cresceu. Ele achou difícil de acreditar, mas as curvas dela eram ainda mais cheias e seu charme apenas um pouco maior. Mesmo coberto de sangue e suor, Leonel tinha certeza de que nunca tinha visto uma mulher tão bonita quanto ela, nem jamais veria. Você fica muito melhor assim. Aina contornou a questão. Muito mais bonito.
Seu sorriso conquistou o coração de Leonel. Era como se os dois estivessem em seu próprio mundo, alheios aos vários gênios sangrando abaixo e às centenas que os observavam do lado de fora. Na verdade, Leonel poderia estar inclinado a pelo menos ajudar os gênios abaixo, se não fosse pelo fato de ter certeza de que um grande número de ferimentos em Aina agora haviam sido causados por eles. O fato de ele não estar matando todos eles um por um, especialmente Hylian e Hephaestus, foi um ato de bondade em sua opinião. Depois de um momento, porém, Leonel fingiu estar magoado. Pelo menos não sou tão fedorento quanto uma certa pessoa. Ah, Aina olhou para si mesma de repente envergonhada. Eu realmente? Vá embora, dê alguns passos para trás. Aina ficou subitamente nervosa, especialmente porque achou o cheiro de Leonel particularmente bom agora. Tudo bem se ambos cheirassem mal, mas se fosse só ela preferiria encontrar um buraco para rastejar e morrer. Leonel explodiu em gargalhadas, trazendo-a para um abraço apertado de urso. Está tudo bem, vou levar você e todas as suas pequenas imperfeições. Você tem um cheiro bom e terroso, quase como um urso hibernando. Leonel. Aina gritou seu nome com vergonha, mas isso não impediu Leonel de enterrar o nariz no pescoço dela. Seu corpo foi repentinamente preenchido com uma pitada de luxúria e cócegas, seguida por uma onda de mortificação. Aina empurrou Leonel, as mãos pressionando firmemente seu peito. As pessoas estão assistindo. Leonel estava pensando em dizer deixe-os, mas então ele percebeu que essas belas paisagens deveriam ser deixadas apenas para ele. Quem eram esses bandos de espiões para tirar vantagem de sua Aina? Com um aceno de mão, Leonel e Aina desapareceram repentinamente da vista do público. Os mais velhos só podiam olhar um para o outro com sorrisos amargos. Eles não tinham ideia de para onde esse jovem tinha ido durante 2 anos. Mas, durante todo esse tempo, eles começaram a colocar todas as suas esperanças e aspirações em Aina, especialmente porque a situação do seu coração valente se tornou cada vez mais precária. Mas agora parecia que todos estavam vendo a filha ser raptada bem na frente deles e não havia quase nada que pudessem fazer a respeito. Só 30 minutos depois a tela que escondia os dois finalmente reapareceu. No entanto, de alguma forma, Aina estava vestindo um conjunto de roupas completamente novo. Ela abandonou o uniforme militar e até ignorou o uniforme da Valiant Heart para vestir um agasalho que era quase uma réplica exata do de Leonel. Você planejou isso, não foi? Leonel piscou inocentemente. Os casais usam pijamas combinando nas férias, certo? O que há de errado em combinar agasalhos? O problema é que é um pouco pequeno. Aina torceu o nariz, movendo a cintura como se quisesse verificar se o material aguentaria. Leonel ficou sem palavras. Deveria ser um crime tornar um movimento tão inocente tão sedutor. Você está tentando me fazer sangrar pelo nariz? Não é minha culpa que você tenha crescido tanto nos últimos 2 anos. Aina revirou os olhos, mas ainda sorria interiormente. Ah, eu esqueci. Aina olhou de volta para o centro do prisma onde eles estavam. Bem ali, um grande orbe de bronze estava sentado. Ficou claro que esta era a recompensa final da zona. No mínimo foi a recompensa final por esta parte. Quanto à relação do anel com tudo isso, Leonel ainda não tinha certeza absoluta. Ele só tinha 2 palpites que não tinha como verificar. A primeira era que o anel e a tabuinha estavam conectados de alguma forma e eram, na verdade, uma influência externa. Nesse caso, o tablet originalmente não teria nada a ver com esta zona variante e, em vez disso, apenas a usaria como um meio conveniente para atingir seus objetivos. Quanto a quais eram esses objetivos, Leonel não tinha como saber. A segunda possibilidade era que o anel e a tabuinha estivessem relacionados à família Morales e, portanto, fossem uma extensão do tesouro usado para manter esta zona aberta indefinidamente. Quais destas coisas eram mais verdadeiras? Leonel estava mais inclinado para o primeiro, mas não conseguiu confirmar. Aina sorriu. Salvei todas as recompensas, podemos compartilhá-las mais tarde. Leonel olhou para Aina como se ela fosse louca. Não seja ridículo. Fique com tudo, ficarei bem. Aina abriu a boca para responder, mas, vendo a expressão nos olhos de Leonel, ela simplesmente assentiu. Ela sentiu por algum motivo que nunca seria capaz de fazê-lo mudar de ideia. Ok. Aina tocou o orbe de bronze. Foi então que a zona foi preenchida com uma luz ofuscante e todos desapareceram. Capítulo 788. Destruir. Uma luz piscante girou entre os 2 Valiant Pillars. A essa altura, a multidão de pessoas assistindo era consideravelmente menor do que há 2 anos. E embora isso se devesse em parte ao fato de já ter passado tanto tempo, também era óbvio que havia um ar de peso em torno de Valiant Heart que não existia antes. Quando o grupo de gênios apareceu, os únicos 2 que ainda estavam de pé eram Leonel e Aina. Mas, pelo lado bom, apenas 3 dos seus 12 gênios tinham morrido. Um era parceiro de Sael, os outros 2 eram gênios de Severed Heart. De alguma forma, Hadlis conseguiu sobreviver até o fim, mas Leonel não teve tempo de perguntar a Aina o que havia acontecido com ela nos últimos 2 anos. Ambos decidiram que as coisas seriam menos irritantes se lidassem com o que quer que esses anciões do Valiant Heart jogassem contra eles primeiro. Como esperado, os anciões pareceram invadir o grupo no momento em que reapareceram. Para surpresa de Leonel, porém, depois de receber os outros cuidados médicos, a maior parte da atenção dele se concentrou em Aina, algo que fez Leonel rir por dentro. Havia uma série de razões pelas quais eles estavam agindo assim, mas provavelmente foi uma combinação deles sendo consumidos pelo talento de Aina e não o tendo visto em ação. A cereja do bolo foi que esses anciões realmente não se atreviam a questionar Leonel e, por extensão, nem sequer consideraram pedir suas coisas a Aina. Para eles, desde que conseguissem vencer Aina, não venceriam Leonel também,
Ainda assim, os humanos também eram criaturas com preconceitos recentes. Já fazia muito tempo que não viam Leonel em ação. E mesmo que se lembrassem do que ele havia mostrado, ainda não era tão impressionante quanto o que Aina havia feito diante de seus olhos. Dito isto, desde o início a visão de Leonel estava muito além desta organização bronze. E agora, esta verdade era apenas mais verdadeira do que nunca. Mesmo sob o ataque de perguntas dos mais velhos, vendo que isso iria durar uma eternidade, Leonel ignorou todos e puxou Aina para longe. Ele não sofreu durante 2 anos apenas para sofrer mais sob tais condições. Os dois logo desapareceram no horizonte, deixando os mais velhos perplexos. Os mais velhos olharam para o chefe Utin, tentando entender o que deveriam fazer. Deles algum tempo. Utin disse uniformemente: certifique-se de que os outros sejam bem cuidados, eles também fizeram grandes progressos. Quanto aos dois, só podemos esperar que estejam dispostos a ajudar. O que? Mau momento. Leonel respondeu. Você pensa? Aina revirou os olhos. Ela achava que seu homem havia se tornado muito mais confiante e atraente, mas não achava que ele também se tornaria mais indelicado. Naquele momento, os dois estavam nus. Aina sentou-se em Leonel, seus seios tocando seu peito. Ela podia sentir claramente o membro dele pressionando contra a bochecha de sua bunda. E ainda assim, ele escolheu esse momento para falar sobre Oryx. Ele não poderia escolher um momento melhor. Seus olhos ainda estavam vidrados pelo orgasmo que acabará de sentir. Leonel riu. Já faz meio-dia. Os dois já estavam rolando na cama há mais de 10 horas. Mesmo Leonel não se preocupou em contar o número de picos que Aina subiu naquele tempo, mas ela ainda queria mais. Parecia que nesses 2 anos essa namorada dele havia se tornado insaciável. Isso ainda deixa você com mais 729 dias e meio para compensar. Leonel soltou uma gargalhada. Ele tinha que admitir que não odiava nem um pouco essa versão pegajosa de Aina. Parecia que ela queria ficar agarrada ao quadril dele e ele adorou, honestamente. Embora os dois ainda ignorassem subconscientemente o tema sexo, ainda sentindo como se essa parte do relacionamento deles ainda não tivesse sido resolvida, Leonel se sentia mais próximo de Aina do que nunca. E neste momento ele sentiu que isso era o suficiente. Estou falando sério, isso é importante. Leonel finalmente disse. Mutar, diga-me o que é tão importante no Oryx. Bem, não é que os Oryx sejam importantes, mas sim o que eu quero fazer com eles. Nosso relacionamento com Valiant Heart pode se tornar bastante controverso, especialmente quando eu tiver sucesso. Foi só depois que Aina ouviu isso que seus quadris pararam de girar inconscientemente e ela se concentrou nas palavras de Leonel. O que você quer dizer? Pretendo assumir o controle da tribo Oryx e governá-la. Aina ficou chocada com as palavras de Leonel. Da posição dela, seu olhar era ligeiramente mais alto que o de Leonel. Olhando em seus olhos, ela percebeu que ele estava falando sério. Aina piscou. Ela achou a confiança destemida no olhar de Leonel naquele momento fatalmente atraente. Ela até queria largar tudo e simplesmente seguir seu exemplo. Como você planeja fazer isso? Ela perguntou. Tenho um talentoso general Oryx sob meu comando. Eu já o enviei para a tribo deles. Ele ainda não é poderoso o suficiente para assumir o controle total sobre eles, mas seu talento é suficiente para fazer a maior parte do trabalho para ele. Um general Oryx. Vendo a confusão de Aina, Leonel começou a explicar tudo o que havia vivido e pela primeira vez desde que os dois se reuniram, fizeram outra coisa além de provocar e se abraçar. Quando Aina soube do tablet, porém, sua expressão mudou. Tal objeto poderia trazer sua mãe de volta à vida? Tendo tal pensamento, ela não pôde deixar de morder os lábios carnudos e rosados, seu mau hábito brilhando mais uma vez. E o que você planeja fazer com Valiant Heart? Se você quiser assumir o controle do Oryx. O que isso significa para este lugar? Os olhos violeta claros de Leonel brilharam com uma luz fria que fez Aina estremecer de excitação incontrolável. Os Oryx são um grupo muito mais talentoso e seu potencial será útil para mim. O mesmo não pode ser dito de Valiant Heart. Se eles ficarem no meu caminho, eu vou destruí-los. Capítulo 789. Grandes planos. Aina olhou profundamente nos olhos de Leonel. Mais uma vez, ela viu aquele olhar que lhe dizia que ela não seria capaz de fazê-lo mudar de ideia. Isso era algo que ela não estava acostumada a ver de Leonel. Ela sentiu que, em algum nível, sempre teria a chance de mudar a linha de pensamento dele. Seja por persuasão ou pela lógica, ela sentiu que sempre teria essa possibilidade, mesmo que a probabilidade fosse pequena. No entanto, isso foi 2 vezes em menos de um dia que ela viu esse olhar. Ela podia sentir um propósito maior vindo de Leonel, um propósito que veio com não menos determinação do que sua vontade de ver a família Brasinger de joelhos. Leonel. Apesar de sua posição e estado sexualmente carregados, o casal parecia entrar em uma discussão séria. O que é que você quer fazer? Diga-me claramente. Leonel olhou nos olhos de Aina, vendo-se refletido em suas íris douradas. Eventualmente, seu olhar tornou-se tão intenso que ele pôde até ver 2 bolas violetas flutuantes dentro deles. Eu vou mudar este mundo, Leonel disse uniformemente. O olhar de Aina se estreitou. Como? Mudar este mundo? Isso era possível? Isso seria praticamente uma tentativa de mudar a natureza humana. Nesse ponto, pode-se também dizer que eles queriam se tornar uma deidade. Por ter o maior punho. Aina ficou sem palavras. Ela sabia muito bem que, como namorada, o seu dever, no mínimo, era apoiar Leonel em todos os seus sonhos e aspirações. Mas não era também função dela dizer-lhe quando algo era impossível? A visão de mundo de Aina estava desgastada há muito tempo. Com a sua disposição, foi um milagre que ela tivesse se aberto para um relacionamento com Leonel em primeiro lugar.
Pode-se dizer que foi uma mistura do timing perfeito de Leonel e ela ter reprimido seus sentimentos por ele por muito tempo. Agora, porém, mesmo que a expressão nos olhos de Leonel fizesse seu coração tremer, mesmo que a confiança dele o tornasse muito mais atraente do que nunca, mesmo que ela realmente quisesse sorrir abertamente e dizer que o apoiaria até o máximo, fim, ela não conseguia fazer isso. Ela se viu querendo puxar Leonel de volta, impedi-lo de trilhar um caminho impossível. Ela quase queria que ele voltasse ao que era antes. Mesmo que ela tivesse que lidar com seu cabelo comprido. Mesmo que ela tivesse que lidar com o fato de ele estar sem rumo. Mesmo que a sombra de seu avô ainda pairasse sobre sua cabeça. Porém, ela pôde ver mais uma vez pela terceira vez. Aquela luz em seus olhos que dizia que era impossível. Interiormente, ela se sentia enojada consigo mesma quando tinha tais pensamentos. Quanto tempo Leonel passou desinteressadamente seguindo seus desejos. Mesmo agora, ela sabia que ele não tinha intenção de abandoná-la. Na verdade, ele poderia até estar mais determinado e confiante agora para ajudá-la do que nunca. Mas naquele momento ela sentia como se Leonel estivesse correndo em direção ao infinito. Ela não conseguia ver o fim, mas o que conseguia ver eram todas as armadilhas que pontilhavam até mesmo o primeiro trecho, sem falar nos buracos negros abissais que estavam à frente. Aina de repente sentiu seu coração se contrair novamente, sua respiração engatou como se não houvesse ar suficiente no quarto. Ela já estava nos estágios iniciais de outro ataque de pânico antes mesmo de realmente entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ela sentiu duas mãos fortes apertarem seus quadris. Aina olhou nos olhos de Leonel, ainda achando um pouco difícil se acalmar. Mas toda vez que ela sentia que poderia ter outro ataque, ela sempre sentia aquelas mãos fortes. Aina desabou no peito de Leonel, aparentemente tendo perdido todas as suas forças. A sensação reconfortante da mão de Leonel acariciando seus cabelos e o som das batidas de seu coração em seu ouvido pareceram ajudar a acalmar seu coração. Eu não quero perder você, Aina disse suavemente. Leonel não respondeu. Ele não sabia se havia algo que pudesse dizer sobre isso. Ele percebeu que embora esses últimos 2 anos tivessem trazido grandes mudanças em seu caráter, o mesmo não poderia ser dito de Aina. Mas, ele deveria ter esperado isso. Ele passou esses últimos 24 meses em um mundo totalmente novo, conhecendo pessoas, formando relacionamentos e laços, assumindo responsabilidades que nunca teve antes. Mas no caso de Aina, ela passou os últimos 2 anos naquela mesma batalha constante. Embora seu corpo tivesse crescido e sua força tivesse aumentado, não havia tal oportunidade para ela. Na verdade, ela apenas afundou cada vez mais no medo de perdê-lo. Leonel percebeu facilmente como sua decisão poderia fazer Aina se sentir como se estivesse pulando de uma frigideira para o fogo. Ela tinha acabado de recuperá-lo, mas sentia que o estava perdendo novamente. Mas Leonel não via assim. Haveria realmente um problema se eles simplesmente dessem todos os passos juntos? Se eles crescessem como um só, chegassem ao topo como um par, ela ainda teria que se preocupar? Leonel continuou a passar os dedos pelos cabelos de Aina. Havia algumas coisas que as palavras não conseguiam resolver e apenas as ações podiam mostrar. Então, ele iria mostrar a ela. O casal caiu num sono leve e só foi acordado 2 dias depois por Leonel sentindo alguém tentando alcançá-los. Sim, caramba! O pequeno Blackstar pulou nos braços de Leonel depois que ele se vestiu, fazendo com que este risse. Sim, eu também senti sua falta, amigo. Leonel sorriu, acariciando o pelo do menininho. Tenho grandes planos para você, pequena Blackstar, você está pronto? O pequeno Vison piscou curioso para Leonel, mas ele apenas sorriu misteriosamente para essa curiosidade. Não muito tempo depois, Leonel e Aina deixaram o cubo segmentado, apenas para encontrar um grupo de anciãos liderados por Magnaril esperando do lado de fora da pequena loja. Capítulo 790. Compensação. Anciãos. Leonel sorriu como se não estivesse apenas falando em destruir todos eles. Parecia que ele já havia adquirido a natureza de 2 faces de um político. Leonel, porém, não via as coisas desta forma. Contanto que Valiant Heart não atrapalhasse, não haveria necessidade deles se enfrentarem. Claro, ele estava planejando ajudar seus inimigos mortais há vários milênios. Então talvez o pensamento dele ainda fosse um pouco verde, embora mais forte do que no passado. Mesmo Aina não pôde deixar de olhar de soslaio para ele. Vejo que a loja ainda está forte mesmo depois de tanto tempo. Magnaril tentou iniciar a conversa com alguma conversa fiada. Leonel assentiu em resposta. Meus parceiros da antiga facção do vidro polido melhoraram muito na minha ausência. Estou muito orgulhoso deles. Leonel havia deixado Kaela e os outros sem muita orientação ou instrução, não esperando que sua partida fosse realmente tão longa. Ele nunca pensou que eles acabariam aproveitando a oportunidade e crescendo tanto na sua ausência, principalmente Kaela. Muito antes de partir e antes mesmo de construir o Blackstar, Leonel havia fornecido ao grupo material e informações que eles precisavam para melhorar significativamente seu crafting. Porém, no final, uma oportunidade foi apenas uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas até consideravam essas coisas certas, a ponto de desperdiçar totalmente a chance. Mas Kaela, Rum, Madia e os outros definitivamente não. Na verdade, a melhoria deles impressionou até Leonel. Leonel sabia que precisava de força para alcançar seus objetivos. Mas sua base não poderia ser construída sem primeiro uma camada de confiança, respeito e lealdade. Embora fossem fracos, esse grupo mais do que provou que tipo de pessoas eles eram. E para Leonel isso era muito mais raro do que seria apenas um indivíduo com talento ou poder. Então, ele já havia dado a eles ainda mais recursos e conhecimento. Para ele, eles eram seu povo agora. O grupo trocou mais algumas gentilezas, algo que teria sido estranho para qualquer observador externo. Parecia que eles estavam conversando entre iguais, em vez de uma conversa entre veteranos e juniores.
Mas neste momento os mais velhos não tiveram escolha. Sem falar no que viram de Aina nos últimos 2 anos, Valiant Heart praticamente virou de cabeça para baixo na ausência deles. Quanto mais tempo Hylian passava, mais e mais reação seu sistema recebia. Os calouros pareciam ficar cada vez mais furiosos a cada dia que passava. À medida que a pressão de fontes externas também aumentava, um grande número de pessoas retirou-se totalmente da organização. Ao ouvir tais conversas, Leonel só conseguiu esfregar levemente o nariz, fingindo estar completamente alheio, apesar de saber que provavelmente tinha mão maior em tudo isso. Mas foi realmente culpa dele? Quem pediu a Hylian para irritá-lo? No momento em que Hylian fez aquele discurso, Leonel estabeleceu as bases para causar o colapso de seu sistema. Infelizmente para Valiant Heart, porém, antes que pudesse controlar as coisas antes do colapso, ele ficou preso em outro mundo por 2 anos. O resultado foram as sementes que ele plantou anos atrás crescendo e apodrecendo a tal ponto que a situação dificilmente poderia ser tratada com qualquer tipo de facilidade. Claro, os únicos que sabiam que Leonel tinha feito tal coisa intencionalmente, causando uma revolta entre os calouros contra os mais velhos, eram Leonel e Aina. Então, fingir ignorância foi bem fácil, apesar de Leonel se sentir um pouco mal. Esqueça, as coisas são melhores assim. Quanto mais fracos eles forem, menos vontade terão de ficar no meu caminho. Ou é isso ou eles reagirão como feras encurraladas. Espero que seja o primeiro e não o último. Como os anciãos não queriam ter essa conversa abertamente, acabaram optando por ir a um restaurante próximo. Leonel ainda tinha uma regra de que apenas uma entidade da quinta dimensão poderia entrar em sua loja por vez e ele não tinha vontade de mudar isso ainda. Não muito tempo depois, o grupo sentou-se. Mais uma vez, Magnaril assumiu a liderança. Talvez porque acreditassem que sua familiaridade com Aina ajudaria, ela parecia ser sempre quem liderava as conversas. Quanto aos outros, eles estavam claramente aqui apenas para apoio. Vou direto ao ponto. Magnaril falou depois de respirar fundo. Valiant Heart está com problemas e chegamos a um ponto em que a força dos mais velhos não é suficiente para evitá-los. Do jeito que as coisas estão agora, Valiant Heart ainda tem os mais fortes especialistas da quinta dimensão em nosso quadrante. O problema é que isso dificilmente terá sentido se vários decidirem nos atingir ao mesmo tempo. O poder de alguns nunca será capaz de se igualar ao poder de muitos. Ao pagar um preço, a Valiant Heart conseguiu receber o apoio de um terceiro neutro. Porém, após a mediação, a única chance que temos de proteger nosso território será a nossa reunião. Infelizmente, como todos vocês ficaram presos na zona por 2 anos, fomos forçados a fazer concessões para ganhar mais tempo e, portanto, fomos forçados a ficar ainda mais encurralados. As probabilidades são ainda mais desfavoráveis para nós agora do que eram antes. Leonel ouviu isso do começo ao fim, sem interromper. O encontro será excepcionalmente perigoso, tão perigoso que optamos por não torná-lo mais obrigatório. Não podemos garantir a vida ou morte de nenhum de nossos alunos. Nós, como professores, não podemos tirar de você o fardo dessa escolha, mas ainda esperamos que você escolha lutar ao lado de Valiant Heart. Para esse fim, estaríamos dispostos a lhe dar uma pequena quantia de compensação. O que você diz? Você vai lutar conosco? Capítulo 791. Imperador vs Rei. Leonel e Aina deixaram o restaurante pouco depois, suas expressões não revelando muita coisa até que já estavam de volta ao cubo segmentado. Por que você concordou em ajudá-los? Aina finalmente perguntou depois que os dois ficaram sozinhos novamente. Por que recusar recursos gratuitos? Leonel disse rindo. Mas, se os ajudarmos a proteger seu território, isso não tornaria seus planos mais difíceis? Não, isso realmente ajudaria. Você e eu não representamos a geração mais jovem de Valiant Heart. Com o quão estáveis são seus alicerces, não é melhor deixar isso em suas mãos? Bem, Hylian na verdade não é tão fraco. Leonel piscou olhando para Aina, que aparentemente começara a cozinhar alguma coisa. Devo ficar com ciúmes? Aina ergueu os olhos do fogão, piscando inocentemente com um sorriso doce no rosto. Você me deixou por 2 anos. Quem sabe talvez eu tenha vacilado. Ah, Leonel parecia um cachorrinho ferido que algum bastardo doente havia jogado do outro lado da sala. Aina quase esqueceu que tinha sido apenas uma piada e quase se sentiu culpada. Ela realmente teria feito isso se Leonel não apertasse o peito e caísse na cadeira, fazendo-a cair na gargalhada. Rindo da minha dor. Quem eu errei na minha vida passada para ter uma namorada tão cruel? Pare de ser tão dramático. Eu lutei com ele é realmente muito poderoso. Se não tivéssemos acabado com a maldição, eu teria perdido para ele sem dúvida. Há uma razão pela qual Valiant Heart tinha tanta esperança nele. Além disso, não tenho certeza se concordo com você. Pelo que disse o professor Magnaril, existem várias organizações competindo por seu território. Qualquer que fosse a terra cedida, certamente haveria inúmeras mãos querendo um pedaço, especialmente porque este mundo é tão rico em minérios. O caos é uma oportunidade, não? Normalmente sim. Leonel assentiu. Mas se há uma coisa em que os humanos são bons em fazer, é formar grupos internos e externos. Esta é uma parte predominantemente humana do universo. O que aconteceria se diversas organizações humanas convergissem para dividir recursos e houvesse uma única raça de pessoas que não se parecesse muito com as outras? As mãos de Aina pararam. Ela olhou para Leonel que estava brincando com o pequeno Tolle. Depois de 2 anos sem vínculo com o garotinho, ao contrário do pequeno Blackstar que reafirmou sua ligação praticamente instantaneamente, Leonel teve que se esforçar com o pequeno Tolle. Dito isto, Aina não estava olhando para Leonel por causa disso. Em vez disso, ela olhou porque aquelas palavras aparentemente simples que ele acabou de falar carregavam uma sabedoria que a chocou. Depois de um tempo, ela percebeu que talvez não devesse ficar tão surpresa. A compreensão de Leonel sobre a natureza humana era tão profunda que ele praticamente derrubou a Valiant Heart Mountain com apenas alguns movimentos casuais. Talvez a ironia de tudo isso fosse que ele ainda não conseguia lê-la perfeitamente.
Mas isso tinha menos a ver com ele ser incapaz de fazê-lo e mais com o fato de seu amor por ela atrapalhar seu julgamento. O Leonel, que poderia ver tão facilmente o que aconteceria com Oryx caso Valiant Heart perdesse, era o frio e calculista Leonel. Não importa o quanto ele fingisse quando se tratava de Aina, Leonel nunca poderia jogar fora completamente todas as suas emoções. Na melhor das hipóteses, ele poderia suprimi-los. Leonel ergueu os olhos do pequeno Tolly depois de perceber que já fazia um tempo que Aina não dizia nada. Quando seus olhares se encontraram, ele piscou confuso por um momento antes de sorrir. O que é? Eu sou muito bonito? Aina subconscientemente assentiu antes de registrar o que estava fazendo. Leonel caiu na gargalhada quando Aina congelou. Fazia muito tempo que ele não ria tanto. Ele percebeu naquele momento que estava muito feliz. Esses momentos simples e tranquilos, dividir a cozinha com Aina, ajudá-la em tarefas simples e provocar aos outros, fizeram com que ele esquecesse o peso nas costas, ainda que por um momento. Depois de esconder seu constrangimento, Aina não pôde deixar de concordar com Leonel. Se é assim que você está vendo as coisas, então provavelmente você está certo. O confronto entre o Oryx e o Valiant Heart é inevitável. Você já pensou em Sael, Kaela e os outros? Pensando em Sael, Leonel suspirou. Sael trabalhou muito. Assim como Hylian, ela queria ver Valiant Heart prosperar, mas nenhum deles realmente tomou as medidas corretas. Ainda assim, se ele fosse se sentir mal por contrariar alguém, não seria Hylian. No entanto, Sael era completamente diferente. Embora ela tivesse feito um trabalho ruim, pelo menos ela tentou ajudá-lo. O atual Leonel, porém, chegou à conclusão de que às vezes a emoção nem sempre ditava suas ações. Da mesma forma que ele teria escolhido o autor, mesmo que pudesse ressuscitar Roland, era a mesma razão pela qual ele enfrentaria Valiant Heart, mesmo que isso significasse menosprezar Sael. Vendo a expressão no rosto de Leonel, Aina pareceu entender alguma coisa. Então, você respondeu à pergunta do seu avô? Aina sempre evitou essa questão como uma praga. Ela sabia que Leonel estava evitando isso, então ela não queria ser a única a trazer lembranças tão horríveis para ele. Mas por alguma razão, ela se sentia extremamente confiante agora de que não haveria problema. Leonel sorriu. Ele tem o caminho dele e eu tenho o meu. Havia uma razão para Leonel não querer ser imperador. Apesar de parecer o título mais elevado e estimado, Leonel não acreditou. Para ele, o título de imperador representava apenas desapego e frieza. Porém, um rei era diferente de Leonel. Um rei era um homem do povo, um homem que sabia tomar decisões difíceis e suportar o peso de uma nação, mas também sabia brincar e sorrir com seus homens, o seu riso trazendo brilho às suas terras. Leonel sabia que um dia teria que entrar em conflito com o avô. Depois de despertar seu fator de linhagem, ele entendeu que a família Falks foi infligida com seu próprio tipo de maldição. Um confronto entre um imperador e um rei. Seria um espetáculo para ser visto, de fato. Capítulo 792, terceiro. No dia seguinte, uma grande entrega de Starcore, Refractive Gold e Blazing Night Ores foi entregue a Leonel. A essa altura, Kaela e os outros já haviam acumulado méritos mais que suficientes para que Leonel pudesse negociar por conta própria. No entanto, por que gastá-los se ele pudesse guardar esses pontos de mérito para outra coisa? Leonel sentiu que isso era mais que suficiente para empurrar seu corpo para o Tier 9 de seu Metal Body, algo que Leonel teve que agradecer ao tablet por permitir que ele realizasse. Depois de analisar a informação que o tablet lhe tinha fornecido, Leonel chegou a uma compreensão sólida do que era e como funcionava, embora suas origens ainda fossem um completo mistério para ele. A conclusão de Leonel foi bastante simples, o tablet parecia estar especialmente ligado à força elemental da vida e à força elemental dos sonhos. Se Leonel tivesse que descrevê-lo, ele poderia até dizer que era uma combinação das duas forças para criar uma força de grau ainda mais alto que ele não conseguia imaginar. Infelizmente, esta força sem nome era muito ilusória. E mesmo que não fosse, Leonel não tinha a afinidade elemental da vida necessária para controlá-lo. Deixando isso de lado, Leonel sentiu que a própria força era menos importante neste contexto. O importante era o fato de o tablet poder produzi-lo e fazer com que ele realizasse todo tipo de ações incríveis. A primeira e mais óbvia foi a ressurreição. No entanto, no entendimento de Leonel, esta não foi uma ressurreição abrangente. Somente os espíritos que a Tabuin havia aceitado poderiam renascer, e mesmo assim seria apenas uma vez. Leonel não tinha certeza de como isso funcionava ou porque o tablet tinha tais regras. Para começar, quase parecia muito arbitrário e sem sentido. Por que alguém seria capaz de ressuscitar uma vez, mas não uma segunda vez? E se Roland, Eltor e os outros eram pessoas reais, então por que o tablet só poderia ressuscitá-los, mas não outros? Depois de pensar um pouco, Leonel não conseguiu pensar em uma resposta para a primeira pergunta, mas ele sentiu que tinha um bom palpite para o segundo. Uma zona era essencialmente um exemplo de tempo que se desdobrava sobre si mesmo. Se for deixado sozinho, poderá causar o colapso do presente. No entanto, houve uma série de problemas de loop temporal que foram introduzidos com isso. Por exemplo, se Leonel voltasse no tempo como fez na Zona Joana, qual linha do tempo seria real? Foi aquele que ele aprendeu na escola? Ou a versão real dos acontecimentos foi aquela em que as ações dele a mataram? Usar a lógica para tentar explicar essas coisas era quase impossível, e era simplesmente mais fácil aceitar que o tempo no verso dimensional não era linear. Porém, como não era linear, o que isso representava? Se Leonel tivesse que fazer uma suposição um tanto fundamentada, ele apontaria que a diferença entre pessoas como Roland e John, versus, digamos, ele mesmo ou Aina, era que os dois primeiros foram arrancados das leis normais da causalidade, enquanto os dois últimos, embora viajantes dessas eras passadas e futuras, ainda estavam fundamentalmente presentes e, portanto, ainda vinculados a ela. Leonel não tinha certeza se havia pensado nisso corretamente.
Por exemplo, poderia ser melhor descrito como uma reviravolta ou mudança na causalidade, em vez de uma rejeição dela. Mas a verdade fundamental era que quaisquer leis de causalidade que se aplicassem a eles não se aplicavam a outros. E foi essa mudança fundamental na causalidade que o tablet conseguiu aproveitar de uma brecha para ressuscitar pessoas. Tendo aceitado isso, Leonel descobriu que era mais fácil entender e deu-lhe uma apreciação mais profunda das outras habilidades do tablet. Isso levou à segunda habilidade, que estava ligada a afrouxar e desfazer gargalos. Usando essa força de nível superior, o tablet foi capaz de eliminar obstáculos geralmente apresentados pela falta de maturidade ou adaptação lenta do corpo. Em troca das energias que gostava de absorver, o tablet poderia abrir gargalos para Leonel, tornando seu progresso futuro muito mais rápido. Foi a terceira habilidade, porém, que fez Leonel sentir como se as estrelas estivessem se alinhando para ele. Na verdade, esta não era uma habilidade real do tablet, no sentido de que foi criado para esse propósito. Em vez disso, foi o Dreamscape de Leonel que acendeu e de repente fez uma conexão com outro problema para o qual ele não tinha solução há anos. Há muito tempo, Leonel aprendeu sobre a fantástica habilidade do pequeno Blackstar de roubar os poderes daqueles que ele matou. A única vergonha disso era que o garotinho só conseguia adquirir uma habilidade de cada vez. O lado positivo disso foi o fato de que Little Blackstar poderia permitir que outros absorvessem essas habilidades também. Mas com isso vieram duas desvantagens graves. O primeiro era mais administrável. Nem toda habilidade resultaria em um aumento na força. Por exemplo, se Leonel tentasse absorver a habilidade de outra pessoa com afinidade com a Dream Force, a probabilidade era que ele ficasse mais fraco e não mais forte. Absorver uma habilidade exigia que ela fosse compatível, que tivesse força igual ou superior e que tivesse um efeito sinérgico com o seu. Caso contrário, seria mais prejudicial do que qualquer outra coisa. A segunda desvantagem, porém, era paralisante, tão paralisante que Leonel nem havia considerado usar a habilidade da pequena Blackstar dessa forma até agora. Quando alguém absorvia a habilidade dos mortos, uma personalidade ou alma remanescente permaneceria para trás, mudando permanentemente o caráter da pessoa por toda a vida. Contudo, a tabuleta foi capaz de absorver essa alma remanescente, deixando para trás nada além da habilidade pura. Leonel exalou um longo suspiro, as chamas crepitando entre os dentes e os lábios. Seus olhos se abriram, uma luz calma dentro deles enquanto ele se levantava e entrava no laboratório. Não muito tempo depois, ele estava diante de 2 globos de neve que mantinha trancados a 7 chaves, sem querer correr nenhum risco com eles. Dentro desses globos de neve, não havia ninguém menos que Kando e Vice, os 2 savantes que restaram da Terra. Capítulo 793, ele disse que poderíamos. Quando Kando e Vice apareceram, não foi surpresa que ambos ficaram abalados. A última vez que estiveram no mundo, estiveram à beira da morte e mesmo agora, ambos ainda estavam gravemente feridos. Tudo dentro do globo de neve estava congelado, até mesmo seus pensamentos. A boa notícia é que eles não sentiram a passagem do tempo, então não se sentiram confinados. Mas a má notícia é que no momento em que viram o rosto de Leonel, entraram em pânico e quase liberaram suas forças mais uma vez. Felizmente, porém, eles obviamente não tiveram nenhuma melhora nos últimos 3 anos, enquanto o próprio Leonel estava em um nível completamente diferente. Apenas um lampejo nos olhos violeta claros de Leonel fez a dupla congelar, seus corpos tremendo sob sua presença. Leonel não tinha certeza do nome do seu quarto fator de linhagem, mas escolheu chamá-lo de Kingsmight. Ele também não se sentiu particularmente mal ao escolher um nome para si mesmo, porque tinha certeza de que seu fator de linhagem atual era uma mutação e não era o mesmo que qualquer um dos originais dos quais ele se fundiu. Esse efeito de bloqueio era fácil de usar quando havia uma grande diferença entre ele e seu oponente. Foi mais eficaz quando houve contato visual direto, embora sua aura liberada tivesse um efeito semelhante, embora mais fraco. A principal habilidade deste fator de linhagem do poder do rei estava em sua coerção. Parecia adicionar uma força misteriosa aos ataques, defesas e ações de Leonel que os tornava mais difíceis de lidar. Era quase como um impulso universal semelhante à força universal, mas este dependia do caminho do rei. Como esperado, a maior mudança que Leonel experimentou foi em seus domínios, mas ele ainda não tinha tentado isso em batalha. Logo, percebendo que não podiam se mover, Kando e Vice sentaram-se no que deviam ter pensado que estava imóvel. Mas seus corpos tremiam incontrolavelmente e seus lábios tremiam. Ao vê-los em tal estado, Leonel suspirou. Quando ele veio aqui, ele tinha toda a intenção de matar esses 2. Na verdade, ele sabia muito bem que a coisa mais inteligente a fazer seria fazer exatamente isso e entregar suas habilidades a alguém em quem ele pudesse valorizar e confiar. Contudo, vê-los em tal estado fez seu coração vacilar. Em última análise, muitos dos problemas de Kando e Vice não foram culpa deles. Desde tenra idade, eles ficaram presos em uma jaula sozinhos, incapazes de ver ou experimentar o mundo exterior, não por nada que tivessem feito, mas sim pela pequena chance do que poderiam fazer no futuro. Leonel não conseguia imaginar a solidão que tinham vivido, as dificuldades e a dor que nem conseguiam explicar sem a experiência ou as referências para o fazer. Leonel de repente sentiu o medo deles quase inatamente, como se estivessem entregando suas almas a ele. Ele podia ver as noites frias e duras que haviam sofrido. Ele podia ver a timidez que eles cultivavam dentro de si à medida que qualquer aparência de personalidade que tivessem era extinta. Ele podia vê-los se perguntando se havia mesmo um mundo exterior para experimentar, pensando se isso realmente era tudo que havia na vida. Isso deve ser uma habilidade oculta do Kingsmight. No momento em que Leonel viu tais cenas, soube que não poderia mais matá-los. Foi seu próprio avô quem decidiu trancar essas crianças, provavelmente querendo encontrar uma maneira de criá-las e controlá-las no futuro. Se ele seguisse esse caminho, quão diferente ele seria dele?
Nem sempre tenho que escolher a decisão menos palatável. Leonel suspirou. Desculpe. Os olhares de Cando e Vice dispararam. Por um momento, pareceu que eles estavam tentando descobrir com quem Leonel estava falando, mas sua capacidade de ler e captar sinais sociais era muito fraca. Apesar de Leonel ainda estar olhando para eles, era como se eles estivessem deixando a lógica de ser impossível para ele dizer tal coisa substituir a realidade que ele tinha. Leonel sorriu amargamente soltando os dois. De repente, descobrindo que as correntes invisíveis em torno de seus corpos estavam afrouxadas, os dois savantes não sabiam como reagir. O resultado foram eles ingenuamente sentados no mesmo lugar, com muito medo de se mover, caso fossem punidos por isso. Leonel olhou para eles por um momento. Ele realmente não tinha certeza do que fazer. Ele veio aqui com um propósito, mas agora quase sentiu que seria melhor simplesmente colocar os dois de volta nos globos de neve. Quando você escolheu seguir Leonel, o que ele prometeu a você? Leonel finalmente falou essas palavras. Os dois savantes foram pegos de surpresa pela pergunta e começaram a ficar inquietos. Eles estavam preocupados demais para responder, não querendo dizer a coisa errada. Porém, Leonel esperou pacientemente sem dizer uma única palavra. Ele não queria influenciá-los de uma forma ou de outra. Cando juntou as mãos, esfregando erraticamente os polegares e mordendo o interior das bochechas. Ela continuou lançando olhares para Leonel como se esperasse que ele atacasse. Mas, depois de alguns momentos, percebeu que Leonel estava simplesmente esperando por eles. Ela não sabia por quê, mas a expressão de Leonel parecia agradável. Não havia frieza severa em seus olhos, seus lábios estavam levemente curvados e sua disposição era paciente. Isso foi um sorriso? Seu vocabulário não era muito profundo. A única razão pela qual ela sabia falar era por causa do tempo antes de ser trancada e por ouvir os guardas falarem. Há quanto tempo ela não via um sorriso? Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, o olhar de Candy começou a ficar embaçado com lágrimas. Ela não conseguiu controlá-los antes que eles atacassem, encharcando suas bochechas e o uniforme cinza de prisioneira que ela ainda usava. Sua respiração soluçava, seu peito arfava enquanto ela tentava encher os pulmões de ar, sem sucesso. Quanto mais ela empurrava, mais ela parecia chorar. Ele disse, a respiração de Kanda engatou. Ele disse que poderíamos ver o mundo exterior. Capítulo 794. Contanto que, o coração de Leonel suavizou ainda mais do que o normal. Kando era apenas uma adolescente. Depois de ter sua idade congelada, ela era ainda mais jovem que Leonel em comparação com antes. Naquele momento, Leonel não conseguia vê-la senão como uma garotinha. E da mesma forma para Vice, ele era apenas um garotinho. Só a idade deles tornava difícil para Leonel criar coragem para prejudicá-los. Mas a história deles tornou tudo ainda mais difícil. Isso é tudo que você quer? Para ver o mundo exterior? Candy balançou a cabeça para cima e para baixo, seu antebraço tentando enxugar as lágrimas que caíam. Os olhos de Vice ficaram vermelhos, aparentemente presos nas emoções de Candle. Mas ao mesmo tempo, ele parecia bastante desapegado de tudo, quase como se estivesse apenas copiando Candle, em vez de realmente sentir as emoções que ela sentia. Leonel tomou nota de tudo isso. Ele não poderia esperar que sua pena mudasse de repente e fizesse com que esses dois savantes se tornassem pessoas normais. Por mais cruel que seu avô fosse, havia uma razão pela qual eles estavam presos para começar. Alguns psicopatas eram bons em imitar as emoções que viam ao seu redor, mas não tinham a empatia que as acompanhava. Infelizmente para Vice, tendo sido trancafiado desde criança, ele nunca desenvolveu adequadamente suas habilidades. Juntando isso ao quão aguçada era a percepção de Leonel, ele nunca teve chance de escondê-la. Normalmente, essa capacidade de imitação dos psicopatas não surgiu naturalmente. Seria um longo processo de serem criticados por seu comportamento, o que eventualmente os faria perceber que precisavam se adaptar mais. Alguns se tornariam tão bons nisso que se inclinariam para seus traços narcisistas e até começariam a manipular as pessoas ao seu redor. Pelo menos esse era o entendimento superficial que Leonel tinha. Ele não era um especialista em nenhum esforço da imaginação. No entanto, ele descobriu que Kingsmight lhe permitiu quase dar uma espiada na psique de uma pessoa. Leonel suspirou internamente. Parecia que Candy ainda estava relativamente normal, talvez com alguma sensibilidade aumentada em comparação com pessoas normais. Mas isso só poderia ser esperado com suas experiências. Vice, porém, era uma história completamente diferente. Dito isto, nem todos os psicopatas eram assassinos em massa malvados. Na verdade, a maioria não funcionava e conseguia funcionar muito bem na sociedade cotidiana, apesar do estigma que lhes estava associado. Quanto a qual era o Vice, a maioria ou a minoria, só o tempo dirá. Leonel tomou uma decisão. Tudo bem, vou deixar você ver o mundo exterior. Mas primeiro temos que fazer um acordo. Tudo bem? Candy piscou para afastar as lágrimas, olhando para Leonel de sua posição no chão ao lado de Vice. Um acordo? Leonel sorriu levemente, mas ainda sentia que estava se aproveitando de uma criança. Quer fosse Candy ou Vice, ambos tinham muito pouca compreensão do mundo e do tipo de vida que viviam. Fazer com que eles próprios fizessem um acordo tão transformador de vida não era o mais ético. Mas ele não teve escolha. Serei honesto com vocês dois? Com seu poder, vocês são muito perigosos, talvez até mais perigosos do que qualquer outra existência neste mundo. Você entende o que eu estou dizendo? Os olhos de Vela escureceram. Ela sentiu que já tinha ouvido algo assim antes. No entanto, não quero trancar você como outros fizeram. Embora a probabilidade de você me contrariar seja muito alta, estou disposto a lhe dar uma chance de provar que eu e todos os outros estamos errados. Vela piscou, uma pequena luz de esperança iluminando seu olhar. Eu preciso de 2 guarda-costas. Leonel continuou.
Com seu poder e talento, não tenho dúvidas de que vocês dois seriam uma excelente escolha. Se você aceitar, poderá viajar pelo mundo comigo e ver como é o exterior. Você crescerá ao meu lado e, eventualmente, chegará um momento em que não haverá um único lugar onde você não será capaz de entrar. Eu protegerei vocês dois como protegeria meu irmão e minha irmã, isso posso prometer. O que você diz? Como era de se esperar, os dois sábios aceitaram a proposta de Leonel. A verdade é que Leonel nunca esperou que dissessem não. O desequilíbrio de poder entre os dois partidos era muito grande. E embora fossem um pouco ingênuos e lentos, não eram estúpidos. Leonel propositalmente não mencionou o que aconteceria se eles rejeitassem, mas isso não significava que não pudessem juntar 2 mais 2. Mesmo que Leonel não os matasse, eles poderiam muito bem passar o próximo tempo dentro do globo de neve. Mesmo assim, Leonel ficou muito satisfeito. Se houvesse 2 pessoas que alguém tivesse que escolher para serem guarda-costas, 2 savants já estavam além de qualquer coisa que a maioria pudesse igualar, mas a combinação de Kando e Vice era quase impossivelmente ótima. Vice tinha uma afinidade espacial excepcionalmente alta. Ele tinha a capacidade de bloquear o espaço até o ponto de congelar o movimento daqueles várias vezes mais poderosos que ele, sem muito esforço. No momento, sua habilidade ainda estava dentro da 4ª dimensão devido a uma combinação de ele mal ter tido qualquer chance de melhorá-la e ter sido selado por tanto tempo. No entanto, já era tão poderoso que nem o atual Leonel se atreveu a subestimá-lo. Se não fosse pelo seu domínio, Leonel já teria morrido nas mãos do Vice há muito tempo. Depois houve Vela. A habilidade de Vice por si só era excelente. Mas quando emparelhado com Kando, uma vez que atingissem um certo nível, Leonel teria dificuldade em acreditar que algum dia poderia se machucar. Kando tinha a habilidade de refletir e multiplicar um ataque com sua habilidade de espelho. Foi a habilidade defensiva definitiva e até a melhor que Leonel já tinha visto. Ele até queria matar Kando e dar essa habilidade a um de seus companheiros de equipe que também compartilhava uma forte habilidade defensiva. Enquanto os dois não o traíssem, Leonel seria quase impossível de ser morto por alguém dentro do alcance de suas habilidades. Mas, isso foi apenas enquanto. Capítulo 795. Suicida? Treinador? Com um toque de torpor, um homem mais velho com um bigode grosso acordou, olhando em volta com olhos calmos e estreitos. Quando o treinador Owen viu Leonel olhando para ele, ele piscou. Filho da puta. Você morreu também, garoto? E que diabos há com esse penteado? Você parece uma sapatão. Leonel beliscou a ponta do nariz. Sempre que seu treinador tomava um gole, todo o seu politicamente correto ia pela janela. Era como se ele não soubesse que você não tinha permissão para dizer esse tipo de coisa. E aparentemente a sua quase morte teve o mesmo efeito que uma dose de uísque. Leonel deu um tapa no peito do cocheiro, tirando um pouco de fôlego das velas. Ei! O que diabos você está fazendo, pirralho? Você não vê que estou deitado aqui? Se você está bravo, pinte de preto como um homem de verdade. Aina soltou uma gargalhada, incapaz de se conter mais. O treinador Owen olhou. Bem, pelo menos os anjos são lindos. A expressão de Leonel escureceu. Esse velho ficou senil? Pare de olhar para minha namorada, treinador, ou então vou jogar você de volta no globo de neve. O treinador Owen piscou, tocando o peito. Ele pareceu finalmente registrar que, embora o tapa de Leonel tivesse doído, para um homem que deveria ter sido perfurado no peito, não doeu o suficiente. A princípio ele pensou que o céu apenas curava ferimentos. Isso fazia sentido, certo? Mas ele sentiu como se seu corpo estivesse muito no presente e não parecesse nada diferente. Foi só então que ele entendeu que de alguma forma ainda devia estar vivo. Embora ele não conseguisse entender como ele era um militar, gastar muito tempo insistindo em detalhes não era seu estilo. Em vez disso, ele olhou para Aina. Ei, garotinha. Achei que você deveria saber que antes de você, esse pirralho ingrato passou pelo menos 4 anos sofrendo por outra garotinha. Ele não calava a boca sobre isso, realmente ridículo. Certifique-se de se proteger de suas mãos sujas. Nunca se apaixone por um homem que tenha outra mulher em mente. Leonel ficou sem palavras enquanto a risada de Aina só aumentava. Não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia evitar que sua risada de sino ressoasse pela sala. Do que está rindo? O vovô aqui está apenas tentando lhe dar alguns conselhos. Na verdade, esse pequeno idiota convidou a mesma mulher para sair mais de 500 vezes e ainda teve coragem de continuar, falando sobre algumas bobagens de persistência. Quase o mandei ao conselho escolar para ser avaliado por assédio sexual. Aina finalmente não aguentou mais, ela apertou o estômago, seu abdômen doendo de tanto rir. Não parecia haver ar suficiente no quarto para ela respirar. Você já disse o suficiente, velho? Leonel retrucou. Ei, por que você está ficando bravo comigo? Ela é linda demais para você de qualquer maneira, pirralho. No mínimo, ela merece um homem com um corte de cabelo melhor. Achei que tinha te ensinado melhor do que isso. Essa é a Aina, caramba. O treinador Owen piscou, olhando para a risonha Aina mais uma vez. Você conheceu uma garota com o mesmo nome? Leonel quase desmaiou. Depois de um longo tempo, o treinador Owen finalmente abandonou o ato senil. Embora fosse um pouco difícil aceitar que esses Ainas fossem a mesma pessoa, sua capacidade de ignorar os detalhes de como as coisas funcionavam ainda era imaculada. Ah, então você me curou. Que intrometido, eu estava ansioso para finalmente descansar um pouco. Leonel não sabia como responder a isso. Este velho era realmente ingrato. Quem poderia querer perder esta época? Cuspa já, pirralho. Você tem andado na ponta dos pés em alguma coisa desde que acordei. Você sabe que não gosto quando as pessoas não conseguem ir direto ao ponto. A expressão de Leonel ficou séria. Eu preciso que você traia o Império da Ascensão. O treinador Owen congelou antes de olhar lentamente para Leonel. Ok, talvez isso tenha sido um pouco direto demais. Eu retiro o que disse. O olhar de Leonel encontrou de seu treinador, mas ele não recuou.
O treinador Owen esfregou a testa, resmungando. Você deixa um pirralho sozinho e de repente ele se torna um monstrinho. Você sabe, quando eu pedi para você alcançar seus próprios objetivos, eu também não disse para se tornar suicida. Embora ele tenha dito isso, o treinador Owen estava sorrindo interiormente de orelha a orelha. Não foi porque ele tinha alguma história trágica que o fez querer prejudicar o Império da Ascensão. Na verdade, o Império sempre o tratou bem. O que ele estava sorrindo era a expressão nos olhos de Leonel. Finalmente estava lá. Aquele fogo que antes não passava de brasas fumegantes. Você precisa fazer isso? O treinador Owen perguntou. Sim. Você provavelmente poderia herdar o trono naturalmente se apenas tornar conhecidas suas intenções. O treinador Owen respondeu sério. Seu avô não é tão inflexível quanto você pensa. Em muitos aspectos, ele é muito flexível e progressista. Não será a mesma coisa. Leonel não hesitou na resposta. Se eu entendo esse homem bem o suficiente, então não há como ele desistir do trono, porque agora ele não precisa fazê-lo. O objetivo dele é o mesmo que o meu. Aina ouviu sem dizer uma palavra. Ela podia sentir o quão sério isso era e o fato de Leonel estar falando sobre isso com ela e o treinador Owen aqui ilustrava claramente que os dois eram as pessoas em quem ele provavelmente mais confiava neste mundo. O treinador Owen encontrou os olhos de Leonel e soltou uma lufada de ar. Tudo bem, mas eu não sou suicida, pirralho. Se você não tiver um plano de abordagem sólido, não agirei e deixarei você na dúvida. Ainda tenho uma vida linda para desfrutar, muitas mulheres que ainda não experimentei, paisagens que ainda não vi. Eu não estou morrendo por você. Os lábios de Leonel se contraíram. Esse velho não estava apenas reclamando de ter sido revivido? Como de repente isso passou para ele não ser suicida? Capítulo 796, Vida e Morte. Não será tão cedo, treinador. Acontece que a sua inspetoria é sem dúvida o melhor ponto de partida. O único problema é que não entendo realmente a habilidade do meu avô. Se ele tiver o espírito mundano, tirar a terra dele será difícil. A princípio Leonel pensou que seu avô era capaz de demonstrar tanta força por causa do espírito mundano. Mas agora ele não tinha tanta certeza. Na verdade, ele tinha quase certeza de que durante o ataque que destruiu toda a frota de membros da Shield Cross Stars, nem um único grama da força mundial havia sido usado. Leonel podia ter certeza disso agora porque havia experimentado a verdadeira força mundial durante sua batalha contra Alexandre, o Apex. Depois de comparar e contrastar essa força, Leonel entendeu que a energia que ele sentiu naquele dia não era nada parecida com a força mundial e era muito mais parecida com a energia do fator de linhagem do poder do rei, com algumas diferenças óbvias. Ainda assim, era semelhante o suficiente para que Leonel fosse capaz de reconhecê-lo. Tal realidade era de fato uma perspectiva assustadora. Quão poderoso então era seu avô? E como ele conseguiu crescer a tal ponto? Leonel percebeu que seu avô não era simples há muito tempo. Afinal, ele sabia há muito tempo que seu avô, apesar de não saber quem ele era, tinha sua mãe com uma mulher da família Lucknix. Essa família tinha um fator de linhagem da sexta dimensão e estava, como tal, definitivamente pelo menos naquele reino. Mas agora que ele sabia quem era seu avô, isso só levantava mais questões. Como seu avô conseguiu interagir com uma pessoa como um humano da terceira dimensão? Isso estava relacionado ao motivo pelo qual seu próprio pai estava na Terra? E a mãe dele? O desaparecimento dela estava relacionado a assuntos desta história? Seu avô não tem o espírito mundano. Sua mãe sabe. Leonel, que estava praticamente resmungando para si mesmo, de repente levantou a cabeça. O que? A princípio Leonel ficou chocado com a notícia, depois com o fato de o treinador Owen saber disso. Então Leonel lembrou o quanto o treinador Owen sabia sobre si mesmo, até mesmo sobre as verdadeiras origens de seu pai. Se Leonel se lembrava corretamente, o treinador Owen até havia comentado sobre o vômito de seu pai mais de uma vez antes, apontando claramente para algo muito importante sobre isso em retrospectiva. De muitas maneiras, saber dessas coisas era simplesmente mais impressionante do que saber que sua mãe tinha o espírito mundano. Claramente, a posição do treinador Owen na Terra não era pequena. Ou pode ser que o relacionamento dele com o pai fosse realmente muito próximo. Agora Leonel percebeu que realmente nunca teve chance. Se sua mãe ganhou o espírito mundano antes mesmo de ele nascer, como ele poderia ter tido a chance de ganhar um pedaço dele? E ele definitivamente não iria arrancá-lo da mulher que o deu à luz. Leonel respirou fundo e organizou seus pensamentos. Estava tudo bem, só significava que ele não tinha destino com o espírito mundano da Terra. Não importava. Ele não precisava disso. Quando Leonel recuperou seu foco, conversou com seu treinador por mais uma hora antes de finalmente mandá-lo de volta à Terra. Você é insano. Leonel ouviu com um sorriso enquanto Aina praticamente falava sem parar. Desde que ele revelou seus planos para ela, ela reagiu assim. Ele não a culpava. Afinal, eles deixaram de ter a morada só para eles e passaram a ter que compartilhá-la com duas pessoas não particularmente estáveis mentalmente. Naquele momento, o casal caminhou de mãos dadas, logo alcançando as profundezas do pico fundador. Hoje era o dia em que deveriam partir para a reunião. No entanto, embora todos parecessem tensos, os dois ainda conversavam como se o mundo não estivesse desabando ao seu redor. É apenas chamado de risco calculado. Aina revirou os olhos. Kendall e Vice estavam me ajudando na cozinha ontem e você sabe o que aconteceu? Leonel tossiu sem jeito. A refeição saiu. Ótima. De fato, ficou ótimo. Ele praticamente inalou tudo como sempre fazia com a comida de Aina. Ela era simplesmente boa demais e estava melhorando a cada dia, algo que ele não pensava que seria possível. Aina lançou-lhe um olhar de soslaio. Kendall ficou chocado com o cadáver da fera e acabou esfaqueando-o com uma faca algumas dezenas de vezes antes mesmo de termos a chance de limpar a carcaça. Havia sangue e tripas por toda parte. Leonel piscou inocentemente. Parece que ela fez um bom trabalho amaciando a carne.
O olhar de Aina ficou mais nítido. Isso é apenas o começo. Mandei o vice ferver um pouco de água. Até disse a ele quanta água usar, que panela escolher e em que temperatura colocar. Mas, no momento em que a água começou a borbulhar, ele entrou em pânico e congelou tudo. Nenhum dano, nenhuma falta, certo? Leonel forçou um sorriso. Infelizmente, o olhar de Aina só ficou mais intenso. Eu quebrei o bloqueio espacial ao meu redor por instinto, mas isso só o fez entrar em pânico ainda mais. Ele acabou enviando a água fervente voando em direção à vela. E claro, Candle refletiu de volta, fazendo a água escaldante ir para todos os lados. Leonel tossiu. Ele estava se concentrando no treinamento e não estava nem perto da cozinha. Ele sabia que se algo desse errado, Aina seria mais do que forte o suficiente para lidar com isso, especialmente porque os dois savantes ainda não tinham amadurecido adequadamente. Normalmente, água fervente não seria um problema. Afinal, eram apenas 100 graus Celsius. Mas, isso foi apenas na terceira dimensão. O tipo de água de que Aina estava falando agora eram as águas purificadoras que corriam por todo o cubo segmentado. Se tivesse fervido, estaria praticamente borbulhando lava. A mesa de aço sobreviveu. Leonel perguntou. Não. Aina respondeu brevemente. Toda a comida que estava nele também caiu no chão. Você quer uma massagem nos pés? O olhar severo de Aina desapareceu em um sorriso brilhante que parecia iluminar o mundo ao seu redor. Pelo menos você sabe. Sim, senhora. Os dois riram, alheios à atmosfera pesada ao seu redor. Logo, eles entraram em uma clareira. Antes deles, os jovens familiares com quem haviam ido para a Zona Valente apareceram ao lado de uma coorte de 5 anciãos, dos quais Leonel só reconheceu um, chefe Utin. Os outros tentaram esconder, mas os sentidos de Leonel estavam muito aguçados. Cada um deles era mais poderoso que Red Utin por uma grande margem. Parecia que Valiant Heart Mountain estava dando tudo de si. Para eles, isso era uma questão de vida ou morte. Capítulo 797. Classificação de desastres. Leonel sentou-se em meditação silenciosa com as pernas cruzadas. Ao seu lado, Aina apoiou o rosto em seu ombro, os olhos em um estado pacífico de fechamento. A nave em que ambos estavam se movia silenciosamente pelas profundezas do espaço, mas nenhuma única pessoa parecia capaz de dizer uma palavra. O silêncio pesou muito e parecia ser ancorado pelos 4 anciãos que seguiram o chefe Utin. Claro, havia outra camada oculta abaixo disso. Os jovens que seguiram não puderam deixar de olhar para Aina. Mas desta vez, só tinha uma pequena parte a ver com a sua beleza, especialmente porque ela usava máscara, cobrindo a sua expressão encantadora. Em vez disso, a verdadeira razão por trás de seus olhares esporádicos era uma inferioridade profundamente arraigada que havia sido marcada em suas almas durante a entrada na zona. Surpreendentemente, porém, houve até mesmo alguns jovens que não participaram e que tinham a mesma expressão. Valiant Heart trouxe consigo pouco mais de 2 dúzias de jovens. O número que sobreviveria a isso era desconhecido, mas todos pareciam olhar para Aina como se ela fosse a luz da esperança. A verdade de tudo isso fez os lábios de Leonel se curvarem num sorriso. Parecia que ele havia feito uma excelente escolha no Queen. Embora ela tentasse esconder, Aina levou um longo período de recuperação para sentir que poderia lutar novamente. Talvez mesmo agora ela não estivesse de volta ao 100%. Mas com o apoio de Leonel e a ajuda dos seus recursos, ela estava a recuperar rapidamente. Infelizmente, Valiant Heart não teve o luxo de adiar ainda mais a data. O resultado foi que muitos de seus gênios ficaram presos em cerca de 70 a 80% recuperados. Nesse tipo de situação irônica, enquanto todos os jovens olhavam para Aina como sua luz de esperança, Red Utin e os 4 misteriosos anciões que o seguiam continuavam olhando para Leonel. Os 3 dias seguintes pareceram um constante estado de silêncio. Além da comida aparentemente preparada com antecedência pessoalmente por Magnariu, não houve outra interrupção. Todos pareciam estar se preparando para uma batalha de vida ou morte. Foi no 4º dia que Leonel sentiu a lentidão do navio. Era apenas uma fração e era imperceptível para a maioria. Mas foi mais que suficiente para ele abrir os olhos, um brilho opaco brilhando por dentro. Leonel de repente sentiu seus instintos primitivos arrepiarem-se em seus nervos. Parece que este assunto não será tão simples quanto pensei que seria. Após despertar o Kingsmight, Leonel ficou mais sensível em diversas facetas, inclusive nesta. Ele imediatamente levantou a guarda, seu coração batendo forte com uma leve excitação. Era isso. Este seria o primeiro de seus passos em direção ao seu verdadeiro objetivo. Durante toda a sua vida, todos lhe disseram que no momento em que ele realmente ganhasse algo pelo qual queria lutar, ele se tornaria um monstro. Já era hora de ele descobrir se isso era verdade. Num piscar de olhos, a nave apareceu acima de um grande planeta. À primeira vista, Leonel percebeu que era facilmente 1000 vezes maior que a Terra. Normalmente, na terceira dimensão, tal planeta seria gasoso. Mas, no que parecia ser a 5ª dimensão, o seu estado era provavelmente um estado sólido ainda maior do que a própria Terra. O planeta era muito bonito. Do ponto de vista deles, era possível ver um redemoinho de diversas formações de nuvens, de um verde e azul radiante fazendo com que brilhasse como um mármore polido. No entanto, beleza nem sempre significa segurança. Aqueles lindos redemoinhos de nuvens eram todas formações de furacões. O planeta, apesar do seu grande tamanho, foi completamente coberto por apenas algumas destas enormes tempestades, fazendo-nos pensar o quão violentas elas foram. Como esperado, quando o navio irrompeu na atmosfera, os ventos fortes e as armadilhas mortais naturais começaram a tornar sua presença conhecida. A embarcação, que estava estável até então, começou a chacoalhar e tremer, ameaçando quebrar-se em vários pedaços. Este é o planeta Vincero. A voz do chefe Utin foi como um tiro repentino em meio a uma noite infinitamente silenciosa. Embora não fosse nem de longe tão abrasivo quanto um tiro certeiro, e fosse até bastante reconfortante, depois de tantos dias de silêncio, parecia igualmente chocante.
É um mundo com uma classificação de desastre de 2 estrelas. Os olhos de Leonel se estreitaram. Ele aprendeu sobre classificações de desastre durante seus estudos de Force Crafting. Isso acontecia porque os planetas com grandes classificações de desastre tinham recursos difíceis de alcançar e, portanto, também eram ótimas fontes de alimento para os espíritos do metal. Claro, os mundos de classificação de desastre também foram mencionados no capítulo Overiatin Hazard que seu pai havia deixado para trás. Sabe-se que os espíritos do metal que perderam a racionalidade engoliram planetas inteiros deste calibre, causando eventos catastróficos. Deixando isso de lado, uma classificação de desastre de uma estrela tinha armadilhas mortais que poderiam até engolir alguém a meio passo da 5ª dimensão. Um desastre de 2 estrelas poderia destruir alguém a meio passo da 6ª dimensão. Era seguro dizer que tal mundo não era apenas um pouco perigoso. O fato de a reunião estar sendo realizada aqui, este mundo é propriedade do terceiro neutro que supervisiona este evento e foi escolhido como um local neutro. Existem algumas zonas seguras marcadas, uma das quais iremos pousar. Não se afaste dessas zonas, a menos que queira perder sua vida. O navio continuou a descer. Os sentidos de Leonel prenderam-se ao casco, seguindo sua trajetória como um falcão. Ele rapidamente percebeu que havia uma rota de descida planejada, quase como a forma como os foguetes do século XXI da Terra tiveram que reentrar na atmosfera em um ângulo específico para evitar queimar. Mas esta técnica era claramente mais complexa. A turbulência atingiu níveis próximos ao desastre, mas a embarcação parecia aguentar bem, sem vacilar. Vou explicar agora como vai funcionar esse encontro. Fique atento, a compreensão decidirá sua vida ou morte. Capítulo 798 Aluno-chefe. Sua batalha nos próximos dias será tanto contra o terreno quanto contra os gênios de outras organizações bronze. Quanto mais vitórias você reivindicar, mais proteção Valiant Heart ganhará. A primeira rodada será uma batalha pela colocação. Isso exigirá seu trabalho em equipe e força. Quanto aos detalhes disso não são importantes por enquanto. Será melhor se você mesmo avaliar o terreno e as circunstâncias nas próximas horas. No entanto, o que vou explicar é quais inimigos você enfrentará. Chefe Utin não olhou para o grupo de jovens. Do começo ao fim, seus olhos permaneceram fechados como se visualizasse tudo em sua mente. Era difícil dizer exatamente o que ele estava pensando. Existem 3 outras organizações bronze competindo neste encontro: Mist Woods, Rusted Blade e Crimson Hall. Destes 3, Crimson Hall é o mais assassino, Rusted Blade tem a força mais ofensiva e Mist Woods tem os métodos mais misteriosos e imprevisíveis. O aluno-chefe de Mist Woods é conhecido como Visan Chatana. Sua habilidade é classificada no índice de habilidade do escudo de energia e atingiu o estágio de desorientação. O aluno-chefe da Rusted Blade é conhecido como Raftin Valete. Sua habilidade é classificada no índice de capacidade de força física e atingiu o estágio de explosão. A aluna-chefe do Crimson Hall é conhecida como Ena Beisseran. Sua habilidade é classificada no índice de habilidade de afinidade da lâmina e atingiu o corpo como estágio da lâmina. Leonel ouviu tudo isso em silêncio, encaixando esses indivíduos em certas posições dentro de sua mente. O índice de habilidade do escudo de energia foi separado em parcialidade, desorientação, anulação, reflexão e amplificação. Este Visan estava na segunda fase de 5. Isso permitiu que ele mudasse a direção dos ataques direcionados a ele, o que era um passo acima da parcialidade, que permitia um bloqueio de ataque baseado em porcentagem, e um passo abaixo da nulificação, que negava totalmente os ataques. O índice de capacidade de força física estava entre os mais diretos. Foi separado em Power, Explosion e Pull. Embora houvesse apenas 3 etapas, até onde Leonel sabia, a separação entre cada uma era bastante grande. Aqueles no Explosion eram bastante raros e foram separados daqueles no Power Stage por serem capazes de implementar sua força em um instante, sem qualquer acúmulo. Finalmente, o índice de habilidade de afinidade da lâmina foi provavelmente o mais interessante. Foi dividido em sentido, corpo como lâmina, união e transcendência. Assim como a maioria dos 5º estágios, a transcendência só poderia ser alcançada pelos savants. Mas Boreas Blade permitia usar técnicas de combate corpo a corpo como se cada parte do corpo fosse outra lâmina. Embora o chefe Utin não tivesse explicado em que nível de estrela essas habilidades estavam, mesmo que estivessem todos em 3 estrelas dentro de seus estágios individuais, Leonel não pôde deixar de chegar a uma conclusão. Fraco. As habilidades não eram muito únicas ou enigmáticas. A habilidade de Sael por si só pareceu tirá-los da água. Quando Hephaestus e Hylion foram adicionados à mistura, tal grupo não deveria ter a menor chance. Essa constatação tornou difícil para Leonel entender de onde vinha toda essa preocupação. Isto é, até que Red Utin falou novamente. Esta informação que lhe dei é o que conseguimos reunir nas últimas 2 décadas. Mas tudo parece apontar para que esteja desatualizado. Há também uma boa chance de que esses 3 tenham se tornado nada além de chefes de estudantes fantoches, enquanto as verdadeiras potências estão secretamente escondidas em suas sombras. Tudo o que posso dizer é para permanecermos alertas. Estamos aqui. O barulho do navio parou repentinamente. Os olhos do chefe Utin finalmente se abriram quando ele ficou em pé. Ele se moveu para o casco do navio, sua aura brilhando de repente. Com um estrondo, as grandes portas do navio se abriram de repente. O influxo de vento ameaçou derrubá-los todos de seus assentos. Mesmo com o cabelo de Leonel mal tendo cerca de 5 a 7 centímetros de comprimento agora, ele ainda chicoteava furiosamente. O som das lâminas sendo afiadas ressoou enquanto os ventos açoitavam a pele de Leonel. Ele não pôde deixar de olhar para si mesmo, apenas para encontrar marcas brancas superficiais deixadas em todo o seu peito e torso. Como ele representava Valiant Heart, tanto ele quanto Aina não tiveram escolha a não ser usar o uniforme oficial, de modo que a parte superior do corpo ficasse quase completamente nua.
E ao contrário de todos os outros que reagiram com sua força skin, ele estava confiante nas defesas de seu corpo. No entanto, mesmo assim, o vento ainda deixava marcas como se estivesse sendo chicoteado. Além disso, se ele deixasse as coisas continuarem assim, mesmo que ele ficasse bem, suas calças seriam rasgadas em pedaços. Os olhos de Leonel brilharam em um tom violeta fraco. Naquele momento, um brilho sutil e imperceptível se espalhou por seu corpo. A próxima lâmina de vento que chicoteou contra ele se quebrou e se espalhou no ar. Aina acordou com a bochecha subindo do ombro de Leonel. Estudante Aina Brasinger. A voz do chefe Utin falou de repente. A partir deste momento, você será o aluno-chefe do Valiant Hall. Seja por coincidência ou por desígnio, todos pareciam voltar sua atenção para Hylian. No entanto, eles não encontraram nada além de indiferença. Não havia sequer sinal de punho cerrado ou mandíbula. Ele simplesmente se levantou da cadeira. Aina piscou, mas não reagiu com muito mais que um aceno de cabeça. Red Ush e os 4 misteriosos anciões assumiram a liderança com todas as expectativas de que seu novo Red Student assumiria a liderança dos outros. Leonel sorriu e curvou-se magnanimamente para Aina. Meu estimado aluno-chefe, irei para o fogo do inferno para seguir seu exemplo. Aina revirou os olhos e piscou em direção às portas do casco. Lá embaixo, uma extensão de neblina branca era tudo o que podia ser visto. Porém, se alguém fosse afiado, seria possível perceber que o solo estava cerca de 50 metros abaixo. Infelizmente, em tal ambiente, a decolagem de um navio não poderia ser garantida. Portanto, ele só poderia ser atracado no ar onde fosse mais fácil manter sua sustentação. Sem muita hesitação, Aina saltou atrás dos 5 anciãos. Capítulo 799. Semeado. Leonel caiu dos céus rapidamente, caindo através das nuvens em um ritmo cada vez maior. Provavelmente deveria ter sido muito revigorante mergulhar no que era na verdade uma nuvem de névoa como esta. Porém, para a maioria dos gênios, era impossível desfrutar dessa sensação com os ventos fortes ameaçando jogá-los para longe. Leonel, porém, não parecia ter esse problema. Os ventos quase não lhe faziam cócegas e ele achava os jatos de água bastante revigorantes. No entanto, ele não se deliciou com essa sensação enquanto já havia se concentrado nas figuras abaixo. Bang! Leonel caiu pesadamente no chão, seu corpo causando grande comoção. Ele não parecia se importar nem um pouco em amortecer a queda. E além de uma leve flexão dos joelhos, ele não parecia ter sido afetado por isso. Aina desceu para o lado de Leonel. Ela segurou a arma de seu machado de batalha em uma mão, colocando um pé no gancho da lâmina ao mesmo tempo. Controlada por alguma força misteriosa, sua descida foi suave como a de uma pena e graciosa como a de um cisne. Teria sido fácil acreditar que ela era uma jovem delicada se não fosse pelo tamanho da sua arma. Um após o outro, os jovens desceram dos céus. Sael usou suas pétalas, Hylian usou sua telecinese e a Festus rolou no momento em que atingiu o chão, dissipando o impacto com a destreza de uma criatura rondante. Os 5 anciãos olharam para Leonel, notando atentamente a pedra rachada sob seus pés. Mesmo um usuário de habilidade baseada em força não deveria ser capaz de fazer isso. 50 metros em um mundo da terceira dimensão e um da quinta dimensão definitivamente não foram criados iguais. E nem a pedra foi capaz de resistir a esse tipo de tempestade perpétua. Leonel não pareceu notar a aparência deles quando um pequeno Vison particularmente travesso saltou de seu anel espacial para seus ombros. O pequeno Blackstar saltou para a cabeça de Leonel, franzindo o narizinho. Claramente, ele não gostou da atmosfera. Embora seu corpo brilhasse com o verde escuro da habilidade que ele havia roubado, ele finalmente abandonou totalmente o uso e simplesmente entrou em sua forma incorpórea. Leonel sorriu, coçando a cabeça do menininho. Parecia que Little Blackstar havia superado a habilidade de afinidade com o vento que ele havia roubado do lacaio do mestre das marionetes. Neste tipo de ambiente não foi muito útil, apesar de este ser um mundo classificado como desastre baseado no vento. Parece que o poderoso Valiant Heart finalmente decidiu aparecer. Leonel olhou para cima e encontrou nas costas um homem usando uma lâmina com o dobro da altura de seu corpo. A lâmina tinha quase 1 metro de espessura e não tinha uma única mancha que não estivesse coberta por uma ferrugem rústica vermelho-acastanhada. Embora tivesse alguma conicidade, o fio da lâmina em si era definitivamente rombudo, ou pelo menos parecia ser. Em qualquer outro cenário, especialmente se fosse montada sozinha, esta seria uma arma bastante digna, embora antiga e mais antiga. No entanto, nas costas de um homem claramente 2 metros baixo para empunhá-lo, parecia mais cômico do que qualquer outra coisa. Leonel não conseguiu conter uma pequena risada. Mesmo que ele revirou os lábios um sobre o outro, segurando o resto, como poderia uma existência da quinta dimensão perder tal coisa? O homem que claramente era da Rusted Blade Organization franziu a testa olhando para Leonel, mas ele não conseguia descobrir o que era tão engraçado. Ainda assim, ele se sentiu irritado pela maneira como Leonel evitou seu olhar. Normalmente, um pirralho como esse desviava os olhos por medo, mas isso era claramente algo muito diferente disso. Numa atmosfera silenciosa após a provocação do homem, a risada de Leonel era óbvia demais. Vários olhos caíram em direção a ele ao mesmo tempo. Mesmo em meio à névoa parcial, quem aqui não era um especialista capaz de lidar com um assunto tão pequeno? Leonel pigarreou. Desculpe. Você estava dizendo? Aina, que entendia Leonel muito bem, sorriu por baixo da máscara. Com sua quase obsessão por roupas e uniformes legais, ele estava especialmente sintonizado com o que não era legal. Carregando uma espada de 4 metros de comprimento que fazia você parecer um crucifixo ambulante, definitivamente não é legal. No entanto, este foi apenas o nível superficial. Numa única ação, Leonel pareceu dissipar toda a tensão que pairava no ar. Seja de propósito ou por coincidência de seu charme, os jovens que o seguiam soltaram um suspiro coletivo, com as costas um pouco mais retas. O chefe Utin lançou um olhar profundo para Leonel. Eles estavam atrasados de propósito. O navio estava cheio até a borda com um agente curativo que podia ser inalado.
Eles queriam atrasar o máximo possível para que seus jovens pudessem se curar o máximo possível. Para esse fim, eles estavam dispostos a suportar um pouco mais de pressão. Porém, o que Utin não esperava era que Leonel cuidasse de tudo por eles. Sem dizer uma palavra, Utin voltou-se para os outros grupos. No momento, todos estavam em um alto pilar de pedra que tinha facilmente 500 metros de diâmetro. Parecia haver padrões antigos gravados nele que fizeram com que até mesmo as rachaduras que Leonel criou com sua queda fossem reparadas rapidamente. Este pilar era o teto de uma das poucas bases que o terceiro partido que as 4 organizações contrataram tinha neste planeta. No entanto, ficou muito claro que ninguém pretendia entrar nesta base. Parecia que a primeira rodada começaria agora. Acho que podemos abandonar as gentilezas, correto? Utin disse friamente. O homem com a espada crucifixo ainda se sentia irritado por motivos que nem conseguia explicar. Estava claro que ninguém nunca havia rido de sua espada antes, então como ele poderia adivinhar que isso era o que Leonel considerava tão ridículo? Antes de perceber o que estava acontecendo, Utin já havia assumido o controle da narrativa e estava forçando as coisas a avançar. A expressão do homem escureceu, mas ele só conseguiu deixar passar depois de lançar um olhar sombrio para Leonel. As regras para o primeiro turno serão as que combinamos. Quanto às rodadas posteriores, elas serão tratadas pelo nosso terceiro de confiança. Uma mulher mais velha que parecia já estar com o pé na cova falou do lado de Mish Woods. Os jovens que não conseguirem passar nesta fase não poderão participar quando isso realmente importa. Cada um de vocês pode escolher 3 gênios semeados para pular isso. Utin não vacilou diante dessas exigências. Aina, Hylion, Sael, vocês 3 serão semeados. Utin esperou que as outras 3 organizações chamassem seus próprios gênios, mas nenhum deles pronunciou uma única palavra. Todos os anciões de Valiant Heart estreitaram os olhos. Todos puderam ver os alunos-chefes que Utin havia mencionado anteriormente entre sua multidão de gênios. No entanto, nenhum deles foi chamado. A mulher mais velha e enrugada sorriu. Você não precisa se preocupar, nossos gênios semeados já foram escolhidos e reservados. Capítulo 800. Raffin. Neste ponto não havia nada que Utin pudesse fazer. As 3 organizações não quebraram nenhuma das regras. Não havia nada que dissesse que elas não poderiam esconder seus gênios semeados. Valiant Heart teria tentado fazer a mesma coisa se não fosse pelo fato de que nos últimos 2 anos expôs todas as suas cartas aos inimigos. Pode-se dizer que neste momento o único verdadeiro trunfo que tinham era Leonel. Ai, que vergonha! Eu nem estou semeado. Leonel riu levemente, sua expressão ainda despreocupada. Esticando as costas, os dedos dos pés descalços de Leonel enrolaram-se no chão de pedra. Por um momento, parecia que ele iria tombar e cair. No entanto, ele foi capaz de se levantar como um elástico, seu corpo parecendo leve e elástico. Nestes 2 anos, Leonel nunca deixou de treinar a sua flexibilidade. Mas agora que ele alcançou o nível 9 do seu corpo de metal, era provável que ele precisasse de uma nova técnica semelhante a yoga em breve. Red Utin voltou-se para o grupo. Vendo a aparência casual de Leonel, ele de alguma forma sentiu um pouco de preocupação desaparecer de seu coração. Todos vocês precisam ter cuidado. Utin falou, seu tom solene. Não poderemos interferir nesta rodada. Mesmo que vocês percam suas vidas, então vocês devem cuidar de si mesmos e uns dos outros. Esta rodada será uma corrida e uma competição. Você vê aqueles pilares mais finos à distância? Todos olharam para o olhar de Utin. Lá em meio aos ventos fortes e à neblina densa, eles puderam ver uma série de pilares finos que eram excepcionalmente altos. Alguns até mais altos do que o telhado sobre o qual estavam, mas com apenas cerca de 60 centímetros de largura. Nestes ventos com força de furacão, esses altos pilares balançavam para frente e para trás. Dada a sua altura, foi apenas um movimento incremental relativamente falando, mostrando um nível de grande engenharia. No entanto, devido à sua espessura estreita, ainda assim parecia uma grande distância. O mais resistente dos pilares tinha um raio de movimento de 1 metro para um alcance total de 2 metros em qualquer uma das direções cardeais. O mais frágil, porém, tinha um raio de movimento de mais de 5 metros para um alcance completo de 10. Os pilares saltavam para frente e para trás em seus limites tão rapidamente que deixavam imagens borradas no ar. Era uma velocidade com a qual mesmo alguém próximo da 5ª dimensão não seria capaz de lidar facilmente. Vendo tal cena, os jovens de repente tiveram um mau pressentimento. Esses pilares são a melhor opção de transporte que o Planet Vinceiro tem fora dos ônibus voadores. Eles são estruturados com diversos minérios valiosos, então não é necessário se preocupar com a possibilidade de quebrá-los. Mas o seu movimento é uma parte inevitável do seu design. Se eles fossem muito rígidos, eles quebrariam. Sua tarefa é usar esses pilares em direção a um destino marcado a 10 quilômetros daqui. Existe um limite de tempo e um requisito de classificação. Apenas 20 de vocês poderão passar para a próxima rodada e deverão chegar ao destino final dentro de 1 hora. Você entende? Utin lançou um olhar profundo para todos os jovens. Mas nenhum deles não tinha uma expressão séria. Estava claro que eles não estavam deixando de levar isso a sério. Eles já tinham percebido as regras não escritas. Esta definitivamente não foi uma simples corrida. Leonel absorveu as palavras de Utin e olhou de volta para os pilares ondulantes. Que arte fascinante! Normalmente, se uma construção oscilasse tão rapidamente, seria apenas uma questão de tempo até atingir o seu limite. É claro que esses pilares não são simples, mas acho que um mundo desastre 2 estrelas vale o investimento. Os jovens participantes começaram a se reunir. Foi então que a injustiça de tudo isso se tornou bastante óbvia. Com tantos jovens participantes de outras organizações, muitos dos quais estavam claramente aqui apenas para preencher os números, o problema da disputa por uma posição tornou-se muito óbvio, muito rapidamente. Embora houvesse pilares mais do que suficientes, a verdadeira questão era se havia o suficiente na direção específica que precisavam seguir, e a resposta para isso era obviamente não.
Esta era a sede do terceiro partido para o qual eles haviam contado com a ajuda, então é claro que haveria muitos pilares nas imediações. Mas eles definitivamente se dividiriam em vários caminhos e se tornariam esparsos muito rapidamente. E ainda assim, havia mais de 200 jovens participando e apenas cerca de 20 deles eram do Valiant Hall. A sede de sangue no ar era praticamente palpável. Senhorita, por favor, me dê a honra de me apresentar. Naquele momento, a atmosfera sombria repleta de murmúrios foi cortada por uma voz estrondosa. Um jovem com uma lâmina alta e enferrujada nas costas, a apenas 1 metro da cabeça, praticamente deslizou até a posição de Aina sobre um único joelho. Ele colocou uma mão sobre o coração e a outra subiu para o lado e para o céu como se estivesse carregando seu coração e alma. Ele realmente parecia ter sido copiado e colado de uma comédia romântica. Sua aparência também não era ruim e poderia até ser considerada bastante bonita. Ele tinha uma mandíbula forte, cabelo preto parcialmente molhado e olhos verdes brilhantes. Além disso, seu corpo era bem construído. Dada a sua força, ele definitivamente tinha muitos pretendentes entre as mulheres. Tendo visto a figura de Aina à distância, mesmo com a máscara que ela usava, ele já havia decidido há muito tempo que teria que conversar com ela. Mas esperar até que a corrida terminasse seria muito chato. Ele tinha que manifestar sua confiança. Leonel, que assistia a cena ao lado de Aina, ergueu uma sobrancelha. No entanto, a luz divertida em seus olhos não desapareceu. Eu sou Raffin, aluno-chefe do estimado Rusted Blade. Gostaria de dedicar esta corrida a esta adorável senhora para que todos possam ver. Reivindicarei o primeiro lugar como professo de coração e alma. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.